Estamos começando mais um Monarch Talks. Segue aí a gente no Rumble. Se quiser ver os cortes, tem no YouTube, mas tem também no Rumble, que é o canal é Cortes do Monarch Talks. No Rumble, tá bom? Vai lá. O link na descrição. Clica aí pra ir conferir os cortes lá, tá bom? Melhor ver pelo Rumble do que por uma censuradora plataforma chamada YouTube. E hoje vou conversar com um dos caras que tá aí sendo um expoente no pensamento ANCAP, pode dizer assim. E um expoente em ponto final, ANCAPSO, Peter Tuguniov ou Ricardo Albuquerque Pinto. Tudo bom? Tudo jóia, cara. É um prazer estar aqui contigo de novo. Pô, muito bacana mesmo. Cara, eu agradeço, velho. Sei que você veio lá do Rio e tal, pegou avião, cacete. Obrigado, velho. Obrigado mesmo pela moral. Você foi um dos primeiros caras que eu pensei em chamar para essa nova etapa, porque eu acho que nosso pensamento é bem similar, pelo menos nessa questão de liberdade de expressão. E, porra, a gente tem que falar sobre isso e as pessoas que estão sendo expoentes nisso, eu acho legal conversar, entendeu? Lógico, eu acho que não tem um assunto mais importante hoje em dia para a política, para a sociedade como um todo, do que liberdade de expressão. Eu concordo É a pra coisa caralho. mais ameaçada que tá aí por essa onda aí, né? Bom, eu concordo plenamente com isso, mas por que você acha que é tão importante? Tipo, eu tenho os meus motivos, mas o que faz você apreciar tanto a liberdade de expressão? Pois é, uma parte é o seguinte: primeiro é pela questão da liberdade em si, né? Na ética libertária, você é dono do seu corpo, você tem o direito de falar o que você quiser, ninguém pode te impedir de falar, ninguém pode te impedir de expressar a sua opinião. A liberdade de expressão, inclusive, na visão libertária, ela tem que ser absoluta, não tem esse negócio de limitar e coisa e tal. Ah, não, tem que ter alguma limitação, isso não pode, aquilo não pode. Mesmo ameaça? Ameaça é outra história, porque aí a ameaça entra no conceito de agressão lá do PNA, né? Entendi. Mas ameaça, sim, tem que ser ameaça imediata, factível e real naquele momento, né? Não pode ser crer. também qualquer ameaça, assim, aleatória, senão, pô... Mas, enfim, e além disso, a importância é justamente isso, né? Você conseguir... A sociedade humana, ela evolui com a troca de ideias, sempre foi assim. O ser humano evoluiu sempre desse jeito. No momento que você começa a cortar a opinião, proibir as pessoas de tocarem em determinados assuntos, conversarem determinadas coisas, ou o que é pior, né? Você começa a usar isso como uma arma, porque, na verdade, vamos combinar, o que está acontecendo não é bem que o pessoal está querendo limitar determinados assuntos. Se fosse isso, você poderia até entender. A questão é que o pessoal está usando isso como uma arma política para calar pessoas. A verdade é essa, né? É verdade, porque quando você cria uma desculpa pelo qual você pode interpretar uma fala de alguém como passível de censura, essa desculpa vai ficando cada vez mais subjetiva, né? Cada vez... Ainda mais se tem um cara que é o poderoso, tipo o Alexandre de Moraes, ele pode inventar qualquer coisa pra te calar, né? Tendo o poder do Estado. Isso é o pior de tudo, né? Eu sempre falo pro pessoal, a censura do YouTube é ruim. Eu já briguei com o YouTube, já levei strike lá, já quase perdi meu canal lá, tive 2 strike, quase que meu canal foi embora. Isso é muito ruim, mas é o que eu falo, no mercado, empresa privada, não tem problema. Empresa privada, pô, você veio aqui pro Rumble, pô, excelente, é a solução ideal. E tem outras plataformas por aí também, e aí se resolve essa situação, né? Ou seja, uma plataforma que fica muito censuradora, o pessoal vai para a concorrência e pronto. E eu tenho certeza que agora, cara, você vindo para cá, isso marcou todo um novo patamar lá no YouTube. Porque o pessoal do YouTube agora está preocupado de banir as outras pessoas. Será? Com Eu acho que certeza, são tão meu amigo. arrogantes que eles estão No final das contas. Olha só, 2 coisas, né? O YouTube tem muito dinheiro, ganha muito dinheiro. Sim. Não é questão disso para eles, mas eles estão vendo esse negócio, eles estão vendo que eles estão perdendo relevância. O Facebook, hoje em dia, já é uma sombra do que já foi no passado. A empresa Meta, né, que é a dona do Facebook, hoje em dia sobrevive do Instagram e do WhatsApp. O Facebook em si, Parece um Frankenstein abandonado, né? como o Facebook tirou o lugar do Orkut. O Orkut era antigamente, veio o Facebook e coisa e tal, e nada impede disso acontecer no YouTube também. O pessoal lá sabe disso, então eles têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E é essa coisa do mercado que dá a vantagem, que eu falo. A gente tem que agir no mercado, porque tem muita gente querendo fazer o seguinte: achei um absurdo o que aconteceu com o Monark, vamos criar uma lei proibindo o YouTube de banir sei lá o quê. Eu acho que isso não é a solução, não é por aí. Porque no momento que você dá esse direito para o Estado, aí, meu amigo, você fica na mão do Estado. Mas se o direito for ele não ter poder, é interessante até, porque, pensa, na hidrelétrica, a gente tem uma lei que proíbe os caras que são responsáveis pela hidrelétrica de poluir a hidrelétrica. É uma lei. E é bom, se tivesse uma lei que proibisse o YouTube de poluir o próprio ecossistema com bans e não sei o quê, não sei se seria tão ruim, entendeu?
Eu tenho meu receio com isso, cara, porque no momento que você abriu essa porta de controlar o discurso pelo governo, porque você sabe que a PL das fake news que está entrando aí, ela inclui inclusive isso, né? Tem lá, dentre as muitas coisas que tem lá, que o YouTube ou qualquer plataforma, para banir uma pessoa e coisa e tal, ele tem que justificar, tem que mostrar um monte de coisa lá. É mesmo? Torna mais difícil. Torna mais difícil isso. Só que ao mesmo tempo, o que eles fazem? Eles botam um monte de coisa lá para permitir o governo banir, ou o governo dizer o que é fake news, o que é verdade, o que é mentira. E essa é a característica do governo, né? Sim. Ele atua sempre ganhando poder sobre a sociedade. Não, concordo. Mas é que eu consigo ver uma diferença entre você dar o poder pro Estado banir ou você usar o Estado para tirar o poder das outras plataformas de banir. Eu acho que, tipo, você não dá um poder pro Estado de ele calar alguém. Você só dá um poder de alguém não ser calado por uma grande corporação, entendeu? Olha só, se fosse só isso, seria ótimo, concordo, seria uma coisa positiva. Né? Como eu digo, na Constituição tem lá um monte de poder descrito lá, que o Estado não pode invadir sua propriedade, não pode entrar na sua casa, tem um monte de coisa ali. O meu receio desse tipo de problema é o seguinte, é o que eu chamo de direito de papel. É direito porque está escrito num papelzinho? Então não é direito, pô. Bom. Na hora que o Estado quiser... Você quer ver um caso? Olha só, com o Daniel Silveira, que está acontecendo lá, essa briga com o Alexandre de Moraes e tudo mais, né? Em tese, tem expresso na Constituição que o STF não pode prender deputado, porque o deputado, bem ou mal, ele é um representante do povo, ele tem que expressar a opinião dele. Ah, a opinião do Daniel Silveira foi meio equivocada? Eu achei aquele vídeo dele grosseiro demais, uma coisa que realmente limítrofe ali, né? Qual que foi o vídeo que deu problema pra você na sua visão? Porque eu procurei alguns, tem várias coisas, ele falou muitas coisas, assim, que poderiam ser consideradas problemáticas. O que ele falou exatamente que você considerou problemático? Você diz o Daniel Silveira? Isso. A parte da ameaça. Ele chegou a quase dizer que estava ameaçando pessoas do STF. Entendi. Ele chegou a dizer em determinado ponto... ele não ameaçou diretamente. É o que eu falo. É a diferença do conceito da ameaça na ética libertária para o conceito da ameaça mais comum dos leigos. Né? A ameaça na ética libertária tem que ser imediata, tem que ser uma coisa factível. Ali ele falou assim, se não me engano, a frase exata foi, manda prender o general Vilas Boas para vocês verem o que acontece. Alguma coisa assim, né? Porque na época, não sei se você lembra, o general Vilas Boas, que é um militar graduado aí do Exército Brasileiro, estava sendo ameaçado, tinha gente falando que o STF poderia fazer alguma coisa contra ele. E foi mais ou menos o tom da conversa lá do Daniel Silveira. Eu achei que ele exagerou. Mas isso não quer dizer... Ele é um deputado, ele foi eleito. Tem um monte de gente que pensa exatamente como ele. A última coisa que a gente quer é justamente aquilo que eu falei. É você calar a voz para você não ouvir mais aquela parte da população. Essa parte da população existe. Ela pensa isso, ela acha isso. Sim. Então, ou seja, se a gente quer fazer um país ou quer fazer uma sociedade democrática, uma sociedade que as pessoas... Livre, né? Livres e coisa e tal, as pessoas têm que conversar, têm que discutir os assuntos e chegar num ponto comum, convencer uma parte, convencer a outra e coisa e tal. Não pode ser simplesmente, não, o cara falou um negócio, eu não gostei, manda prender o cara. Que foi o que o STF fez, né? E foi o que o STF fez. E fez saindo fora de um monte de jurisprudência, um monte de coisa... porque não só pode prisão em flagrante. Uhum. Aí considerou que um vídeo no YouTube é flagrante. Uma coisa que, não faz sentido nenhum isso, não tem lógica nenhuma isso. É foda, cara. Eu vejo esse negócio do STF, eu fico puto com isso, mas parece que o resto do Brasil tá cagando pro que aconteceu. Talvez seja porque ele é bolsonarista. Pois é. Não, é o que eu falo. O pessoal, a questão toda é essa. O que o Alexandre de Moraes fez ali, ele não foi apenas censura, não é apenas punir o cara pelo que ele fez. Foi usar censura para calar alguém, um adversário político. E aí por isso que o pessoal que é mais à esquerda, que não gosta do Bolsonaro e coisa e tal, comemora, acha lindo, tem que prender mesmo. Sem perceber que esse tipo de coisa, essa arma que eles estão dando agora para o Alexandre de Moraes, amanhã pode ser usada contra eles. Pode ser. No dia que você estiver na frente desse pessoal, meu amigo, vão usar isso contra você assim, ó, sem nem pensar duas vezes. Eu queria que a galera entendesse essa porra, velho. Mas eles não parece que não é importante. Parece que a Anitta tá em primeiro lugar, não sei o quê, aonde é mais importante do que o STF censurando inimigos políticos através de manobras ilegais. Isso aí ninguém presta atenção, tá ligado? Eu fico assim, mano, que porra de mundo que a gente tá vivendo, né? É foda. Mas você acha que tem uma chance da gente passar uma lei... Porque, infelizmente, eu gosto da parada da ética libertária, eu me identifico com as ideias libertárias até um certo ponto.
Certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive no mundo da lei, né? Não estamos ainda na visão de mundo libertária da coisa, né? Uhum. Então, eu fico imaginando que passar uma lei, tipo a primeira emenda dos Estados Unidos, seria muito positivo, entendeu? Exatamente. Mas é aquilo que eu falei para vocês, é arriscado. Porque no momento que está no papel ali, primeiro que aquilo vai ser usado seletivamente, como o Alexandre de Moraes fez. O Lula falou coisas absurdas também em termos de ameaça e não pegou nada para ele. Sim. Eu não acho que deveria pegar para o Lula, não acho. Eu acho que não deveria pegar para ninguém. Sim. Deveria ter todo mundo A não ser que você tenha liberdade. comprado uma bomba e... A não ser que o cara chegue ali com uma arma e ameace o Alexandre de Moraes. Aí é outra coisa. Aí Sim. realmente o cara fez uma ameaça real naquele momento. Aí sim, né, não tem como fugir. Mas o fato é isso, né? Quando vai para a lei, isso fica na mão do Estado. E aí, esse é o meu medo. Isso sempre acaba sendo usado de forma discricionária e coisa e tal. Enfim, mas eu concordo contigo. É uma arma que a gente tem hoje. Aliás, isso é uma coisa que eu brigo muito com libertários por conta disso, porque tem muita gente que é extremamente purista, que acha que a gente não deve interferir em nada, não deve mexer com o Estado em nada e coisa e tal. Na verdade, a vida não é assim. Ou seja, do jeito que a gente está agora, o Estado existe e se a gente ignorar ele totalmente, não se precaver, ou até usar quando for necessário, a Ou gente está tentar melhorar ele, né? Porque existem estados e estados, né? Os estados, eles podem se degenerar para uma forma totalmente autoritária, censuradora, mas ele pode virar um estado mais liberal também, né? Existe essa possibilidade, né? Eu não sei, me parece um sonho tão distante, né? Mas pode ser. Bom, os americanos conseguiram, né? Só tiveram que brigar com os ingleses durante muitos anos e muita gente morreu e o caralho, né? Pois é, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque eu fico imaginando, né? É exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles criaram um estado do zero. Eles expulsaram o estado que eles tinham e criaram do zero. Porque aqui no Brasil, por exemplo, quando teve a Revolução de 64, não mudou nada, assim, lógico, mudou, mas não mudou na estrutura do Estado. Quem era funcionário público continuou sendo funcionário público. As pessoas que estavam... Teve alguns lá no alto escalão que foram alterados e foram alterados. Então, assim, mesmo um golpe daquele, foi o pior golpe de todos que a gente teve na nossa história. Mesmo esse tipo de golpe não mudou o Estado, como é que a gente vai pretender fazer um golpe que vai melhorar o Estado, entendeu? Não, todo esse negócio de golpe ou de revolução, eu fico assim... porque não se controla uma revolução. A revolução é tipo uma explosão de um vulcão. Começa a sair lava pra todos os lados e se você foi o cara que começou o vulcão, tipo, iniciou a erupção do vulcão, ok. Você não tem controle depois que ele explodir, Onde é que vai isso, meu amigo? A gente tava conversando com alguém, com o professor Paulo Cruz, ele falou da Revolução Francesa, né? E, pô, a Revolução Francesa foi isso. O Robespierre falou, guilhotinem todos esses filha da puta. No final, ele acabou com uma guilhotina na cabeça também, né? Então, eu sou do cara que é contra a revolução. Eu sou meio contra-revolucionário, porque eu não acho que é o melhor caminho para você ter uma evolução da sociedade, né? E eu concordo plenamente contigo. Agora, pensa o seguinte, você tem... o caminho da revolução não tem. Aí o outro caminho que você tem é você tentar mudar a coisa por dentro. O cara tentar se eleger, ou tentar entrar alguém lá e tentar melhorar o Estado, né? Que foi o que o MBL tentou fazer, né? O MBL tentou fazer. Teve... um monte de gente tenta fazer isso. Eu acho que as pessoas têm intenção boa, entendeu? Só que é o que eu falo, é muito difícil. O sistema se protege. Você acha que o cara entrar lá, ele vai conseguir mudar muita coisa? Meu amigo... se ele falar um áudio bosta, ele vai ser expurgado da parada. Exatamente, pronto. Por um áudio, mano. Por um áudio que, tipo, é um áudio machista, ok? É um áudio besta, ok? A gente entende, mas, porra... Cara, levanta a mão quem nunca falou algo machista, quem nunca falou algo preconceituoso, quem nunca errou na sua fala, levanta a mão aí. Quem tá assistindo, ninguém vai levantar a mão. Porque todo mundo já é passivo de erro. Então, se todo mundo já errou dessa forma, então ninguém de nós poderia ser deputado. Não, eu concordo. Eu acho que esse tipo de coisa... Exageraram, como a mamãe falei lá, com a questão toda lá da Ucrânia. Mas a verdade também é que eu acho que ali houve um fator ali dele também, que ele se descuidou. Porque esse negócio de botar mensagem em grupo, meu amigo... A gente sabe que hoje em dia que o cara tá na política. Na política não tem amiguinho, meu amigo. É um ninho de cobra. Todo mundo querendo pegar todo mundo. Então, ele provocou, né? Briga pra caralho. Ele encheu o saco. Ele pôs o dedo na ferida de todo mundo ali, né? É o que eu falei, né? Esse que é o problema dele. Chegou agora na Assembleia, ele tentando correr atrás de gente pra absolver ele, pra não caçar. O pessoal, não. Não, você sempre me fudeu, porra. Correu atrás de mim aqui. Não é fácil, meu. É o que eu falo, mudar o sistema por dentro não é fácil, não. E aí que eu falo, aí o que sobra? Se você não pode fazer uma revolução para mudar, se você não consegue mudar o sistema por dentro, como que você muda as coisas?
Como que a gente parte da bagunça que a gente está hoje e chega numa sociedade melhor? Eu acredito no fortalecimento do indivíduo. Eu acho que é o único jeito. Quando você tiver indivíduos em sua média cada vez mais fortes, o Estado vai ter que se curvar à massa de indivíduos, entendeu? Ele não tem o que fazer. E por mais que o Estado seja grande, poderoso e com muitas armas, ele só não pode matar todo mundo. Não. Ele matar todo mundo, acaba o Estado, acaba tudo. Então, a vantagem competitiva está na população. Então, quanto ela mais for preparada, inteligente e saber dos seus direitos, eu acredito que isso vai acabar convertendo o mundo para um mundo melhor. Beleza. Mas essa é a ideia. É o que eu falo. A questão toda é a economia. A economia é o que pode, de fato, fazer diferença nesse negócio. A gente fazendo o negócio, priorizando pessoas independentes, o indivíduo resolvendo o problema de forma independente, sem depender do Estado. Porque toda vez que você dá poder para o Estado, vai ter algum político lá que vai querer se aproveitar, né? Esse é o ponto. Não, eu concordo. Por isso que eu gosto bastante das suas ideias. Eu gosto muito desse negócio de... Mano, o Estado, ele é o vilão da parada na sociedade. Ele não é o mocinho, ele não é o seu pai, ele não é o cara que tá ali pra te salvar de nada. Ele é o cara que normalmente te impede de ser salvo por si mesmo. Né? Quando ele coloca impostos absurdos sobre consumo. Ele tá pegando metade do seu salário, que já é pouco, que você poderia estar gastando num curso, gastando numa internet melhor, entendeu? Então ele não é o agente que melhora a sociedade, pelo contrário, é o agente que atrasa a sociedade, né? É o bandido estacionário, é o cara que tá aqui para parasitar a sociedade. Pois é. Mas por que você acha, então, que todos os países do planeta o Estado surgiu? Se ele é uma parada que é intrinsecamente maldosa, por que ele sempre aparece, entendeu? Não, mas isso tem uma explicação econômica, inclusive, né? Que é justamente a questão de facilitar negócio. Você ter um Estado é melhor para você fazer negócio, né? Pensa na situação que você de uma região que você não conhece ninguém, que você está chegando na hora ali. Como é que você vai numa loja comprar alguma coisa, você não sabe se aquilo está envenenado, se aquilo está no prazo de validade ou coisa e tal. Então, você fazer negócio fica difícil, você não confia na outra parte. Tem que ter uma regra mínima ali, Tem que ter uma regra mínima, tem que ter alguém para organizar aquilo ali de forma que você saiba que se você for numa padaria comprar um negócio, estiver com defeito ou estiver estragado, você vai poder entrar na justiça, vai poder processar a pessoa. Ou que vai ter um sistema de licença para a pessoa abrir padaria, que a pessoa só pode abrir padaria se tiver um mínimo de qualidade, esse tipo de coisa. Isso é um serviço econômico, isso é uma coisa que vale a pena, e é isso que justificou durante toda a história humana a existência do Estado. O Estado era o ente que facilitava negócios entre as pessoas, então vale a pena. Com todos esses defeitos, com toda essa parte ruim do Estado, no final o ganho dele para a sociedade era positivo. Mas era. Agora mudou. Mudou. Na minha visão, a informação descentralizada, o fato de a gente ter hoje informação sobre qualquer coisa, é muito mais efetivo do que o Estado para fazer isso. Hoje em dia, você vai numa loja, se você tem dúvida se aquela loja é boa ou não, você vai entrar no Reclame Aqui, ou vai entrar na internet, ou vai procurar a review daquela loja. E é muito mais eficiente isso do que você procurar o alvará da loja. O alvará não quer dizer mais nada hoje em dia. Com certeza, né? Tem um filtro que é a reputação online, né? Exatamente. Que é muito melhor que qualquer Estado. Isso pode prevenir você de comprar um pão azedo numa padaria ruim. Exatamente. Essa é a ideia. Entendi, faz sentido. Mas ao mesmo tempo isso não abrange todos os fatores da sociedade que a gente precisa de controle. Pode ajudar na questão de comércio, mas ainda tem a questão da força, né? Tipo... A força é algo que é preciso ser controlado, porque senão os mais fortes vão só dominar os mais fracos. Pois é. Isso tem um problema, e é justamente o caso que a gente está vendo acontecer lá na Ucrânia? Lá na Ucrânia, né? Ou seja, se a gente abre mão do Estado aqui no Brasil, o que impede um país vizinho, sei lá, o Paraguai ou a Argentina, de vir aqui e falar, não, eu descobri que tem laboratórios no Brasil e eu resolvi invadir esse troço aqui, eu vou botar o exército e vou invadir tudo. O que impede? Se a gente fosse armado, se a população, todo mundo tivesse uma bazuca em casa, acho que talvez ajudaria a impedir. Tá resolvendo na Ucrânia mais do que o exército deles lá, o pessoal que tá com rifle em casa, com coisa em casa. É um dos fatores de detenção do avanço russo lá, isso. Cara, interessante. Mas é isso. Agora, o que acontece nesse caso, né? O que acontece aqui? Você tem empresas de segurança. Você pode ter empresas de segurança. Segurança é um serviço que pode ser fornecido como outro qualquer.
Então, ou seja, é verdade que hoje, no nosso mundo atual, e aí cai naquele ponto que a gente falou, né? Ou seja, não dá pra gente ignorar o Estado totalmente, porque o Estado existe, né? Ele tá aí, né? Ele incomoda as nossas vidas, né? Atrapalha o que a gente faz. Mas é uma solução que resolve esse problema particular, esse problema de uma força estrangeira maligna que queira sair invadindo todo mundo aí, roubando todo mundo, roubando a propriedade de todo mundo, matando, sei lá por quê. Desse jeito, o Estado é como se fosse uma tecnologia que a gente inventou para nos ajudar, mas que ficou ultrapassada, né? Exato. Ele era relevante antigamente, economicamente, e atendia ao modelo, digamos, de sociedade que a gente tinha então. Hoje em dia não atende mais, porque hoje em dia a sociedade ela é globalizada, todo mundo compra coisa no AliExpress, compra coisa em qualquer lugar do mundo. Inclusive estão tentando banir ali pelo Estado. O Estado tá querendo. O Estado tá chateado com isso, cara. Quem tá chateado são os grandes varejistas aqui do Brasil que não estão conseguindo competir com os preços da China, né? O que é um absurdo também, né? Se o cara não consegue competir com o preço da China, pô, vai fazer outro negócio, pô. Fecha o seu negócio. Quer atrapalhar a vida de todo mundo por conta disso? Sim, mas aí eu posso argumentar em favor deles de que eles só não conseguem competir porque o Estado fode eles também, né? Então pô, o que tinha que fazer era exigir que o Estado cobrasse menos imposto, não? Ao invés de exigir que o Estado cobre mais imposto das outras pessoas, você exige menos. Pô. É verdade. Imposto é roubo. Esse deveria ser o padrão deles, né? Mas enfim, aí É que é mais fácil você convencer o Estado de banir o exterior do que só parar de arrecadar muitos milhões em dinheiro de imposto, né? Com certeza. Aí eles tentam já que eles têm um lobby fudido em Brasília, eles tentam dessa forma. Tomara que não passe isso daí, né? Não passou ainda, eles estão passou? reclamando. Não, Eu não ainda fiquei não. acompanhando. Ainda não. Eles estão tem uma lei exigindo isso, até do Alexandre Frota, mas não passou nada ainda. Vamos ver se parte alguma coisa deles lá. Como que você busca informação, cara? Porque hoje em dia a mídia é totalmente horrível de se informar. Ela primeiro tenta te enganar, ela pega uma verdade e joga uma narrativa totalmente mentirosa em cima dessa verdade pra tentar te convencer do ponto que eles querem que você acredite. Então, consumir notícias, consumir informação na internet tá cada vez mais complexo, né? Tá cada vez mais você tem que, ter um filtro do filtro na sua cabeça pra você conseguir enxergar a verdade que tava no meio de todas as mentiras lá. Como que você faz isso? Como que você busca a informação que você tem crença que é verdadeira? Primeiro é o seguinte, não é uma coisa fácil, tá? Não é assim, tem um segredinho rapidinho de fazer aí, faz isso. Mas o que eu busco fazer é procurar informações do máximo de lugares possíveis, um monte de lugar para isso daí. Eu faço notícia lá, eu faço do Brasil 247, da Folha e dos canais de direita também, dos jornais de direita. Então, assim, você pega de tudo aquilo ali e faz uma lógica daquele negócio. Você vê o que realmente é atrito puro, ou seja, tudo a briga política, né? O que cada um dá o spin naquela notícia e no final você tira a notícia real, né? Faz sentido. Agora, agora, eu não estou dizendo que eu seja isento, não, tá? Eu não busco isenção, eu busco... Como o canal fala, é visão libertária. Eu tô aqui para falar de libertarianismo. Sim. Mas é interessante esse negócio aí que você falou, porque você pega, qual que é a mentira da direita? É essa. Qual que é a mentira da esquerda? Tá. O que os dois falaram igual? Isso provavelmente é a verdade. Já tem alguma coisa que é um pouco mais indicador do que de que seja verdade do fato, né? Pode crer. Isso é uma coisa complicada, realmente. Isso é uma coisa que não é simples. Eu não digo que eu consigo sempre fazer isso. Eu busco. O que você fez durante a sua vida toda que te deu essa capacidade de pensar mais criticamente? Eu sei que você é formado, caralho. Eu acho que se eu conversei com você sobre isso, eu não lembro exatamente o que você era formado. Eu sou engenheiro e sou advogado. Pode crer. Tu entende da lei e entende de como fazer as coisas. Mas eu acho que... Eu tenho uma teoria que, cara, os programadores vão dominar o mundo, bicho. O pessoal que trabalha com programação... Eu trabalhei muitos anos da minha vida com programação. Estou fazendo um autoelogio aqui no final das contas, mas o fato é o seguinte, o que eu vejo nessa área é isso. Como você tem que fazer, muitas vezes, pegar um problema e quebrar o problema em pedaços e entender como é que o problema funciona para você programar, já é um fator que tem acontecido em muitas grandes empresas, do pessoal que sobe para a alta administração ser programador. O cara que começa como programador acaba subindo. Um negócio de gerência, por exemplo. Exatamente, porque é o cara que tem uma visão mais completa do que acontece na empresa, porque ele conhece os sistemas da empresa, os sistemas que estão operando ali na empresa, né? Faz sentido. Então, não estou dizendo que isso seja um estudo factual. Cadê seus dados, Ancap? Cadê as fontes? E as fontes? Você me dá uma preguiça no ânus assim forte.
Mas é a impressão que eu tenho, é a visão que eu tenho dessa coisa, é isso. Isso que me ajudou muito a analisar a coisa, quebrar o problema em pedacinhos e olhar o negócio assim de forma mais interna, vamos dizer que sim, separar. Porque esse é o grande desafio, tá? Toda notícia, no final das contas, ela tem uma parte importante e um monte de lixo em volta que não importa para ninguém. E o grande segredo é isso. Porque se você joga fora uma coisa, pode ser que você esteja jogando fora uma coisa que seja importante no final das contas, né? Você identificar o que realmente é crucial ali e o que é acessório, o que está ali só enfeitando. Pra te dissuadir de alguma coisa. Exatamente. Isso é uma coisa complicada, não é uma coisa fácil de fazer. Talvez seja por aí a coisa, mas eu também não digo que eu sou muito bom nesse negócio, não. Eu já dei umas notícias aí, já dei umas barrigadas aí feias. Normal. Ninguém espera que você seja o vidente do futuro também, não né? Tem aí, como, pô. Se você fosse, porra, isso... não tava aqui, tava jogando a loteria ali embaixo. É verdade, era o rei do mundo, né? Mas eu acho legal, cara. Eu acho que você tem uma voz que destoa da maioria dos comentaristas que a gente tem, né? Das pessoas que têm opinião na internet hoje. E dá pra ver que você é um cara bem... Eu te acho bem verdadeiro, eu gosto disso. Pô, que bom. E aí, a Ucrânia e a Rússia, velho? Você tá toda hora falando disso, eu vejo seus vídeos lá. É algo interessante. Eu acho que o que aconteceu no mundo dos últimos tempos aí que mais mexeu com a estrutura global de tudo, né? Eu não tenho dúvida que essa guerra vai ficar na história como um ponto crucial. Isso daqui é uma guerra que vai mudar muita coisa. E é um ponto crucial até para o libertarianismo. Muita gente acha que não, que é um negócio que está acontecendo lá na Rússia, já teve guerra com a Chechênia. Não, essa guerra é diferente. Essa realmente é uma coisa que tem o poder de acabar com todas as guerras daqui para frente. Mas por quê? Por que você tem essa percepção? Não, primeiro, pelo tamanho dos países envolvidos. A Rússia é um país enorme, um país que tem uma força militar muito grande. E a Ucrânia também não é um país pequeno. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa. Depois da Rússia, Sério? é o segundo maior. 40 milhões de habitantes, eu olhei no Wikipedia 40 milhões de habitantes, uma área enorme. Enfim, e pior, é na Europa, e numa região cheia de simbolismo. A Ucrânia foi invadida pelos nazistas e depois foi invadida pelos comunistas na Segunda Guerra. Então, assim, é uma região cheia de... É um ponto estratégico, globalmente falando, Exatamente, né? Exatamente. E o mais bacana que eu acho dessa história, bacana se a gente pode dizer... Tudo uma merda que uma merda completa, evidentemente. É interessante, né? O mundo das ideias, né? O que torna essa coisa interessante é porque eu acho que o mais provável desfecho dessa guerra é a Rússia acabar perdendo ela por conta das sanções, não militarmente. Militarmente a Rússia é muito forte. A Ucrânia está surpreendendo a gente está vendo ela ter ganhos significativos, coisas que não se esperava que ela resistisse. Até contra-atacando a Rússia, destruindo barcos. Impressionante, realmente. E território russo, eu acho que eles atacaram já, né? Belgorod, já atacaram Belgorod, coisa e tal. Mas, enfim, eu acho que no final das contas, o mais provável é que a Rússia acabe sendo dissuadida dessa guerra pelas sanções econômicas. E isso prova um ponto ANCAP muito importante. E é possível você controlar, você garantir a segurança contra um ator ilegítimo usando sanções, usando economia. Porque isso é um ponto que o pessoal fala, né? Na ética libertária, você não pode ser obrigado a nada. Então, se uma pessoa se recusar a ir para a justiça, ou seja, um cara criou um novo cangaço, resolveu ser cangaceiro, vou viver de matar a pessoa e roubar a pessoa. Como é que você lida com essa pessoa, né? Porque hoje o Estado ele tem o poder de violência, ele vai lá e caça a pessoa e bota na cadeia e pronto. Na ética libertária não pode isso. Né? Teria que ter uma outra forma de você lidar com essa pessoa, que é o cara que não está nem aí para nada. Ele, não quero nem saber, sou mal mesmo, vou invadir todo mundo e pronto, ponto final. E a resposta libertária para isso é justamente as sanções. É a população, a sociedade para de fazer negócio com esse ente maligno, né? É lógico que a gente está falando aqui em termos de libertarianismo, a gente está falando em termos de pessoas, né? Se uma pessoa, não países, né? Não países, uma pessoa. Mas a mecânica é a mesma. A mecânica é essa. As pessoas vão olhar para aquele país e falar, olha só, não vamos fazer mais negócio contigo a ponto de... Não vamos comprar teu gás. Não vamos comprar o seu gás, seu óleo, não vamos vender para você as coisas que você precisa. Não vai ter McDonald's aí. Não tem mais Apple. O que não é tão ruim, né? Pois é. Chega a ser engraçado, né? O pessoal lá que... assim, mas eu percebo a dor deles também, né? O pessoal que tem canal lá, perdeu o YouTube, o Instagram. Foi censurado lá, né? O Instagram fechou totalmente, não tem mais. Ou seja, no final das contas, o que você faz é a mecânica de você fazer isso pela sanção. Se você parar para pensar, não teve nenhuma guerra que foi resolvida por isso na história humana.
Sanções sempre foram uma coisa secundária. Mas no final das contas, o que ganhou a guerra foi mesmo botar o tanque lá e atirar e matar e não sei o que lá. Dominar e já era, se controlou. E isso é altamente antilibertário. Você não pode usar força, você tem que usar um outro mecanismo para resolver esse problema. Então, essa é a minha grande expectativa, é o que eu torço no final das contas, por isso que o pessoal brinca que eu estou torcendo para a Ucrânia e coisa e tal, não sei o que lá. Olha só, eu acho que moralmente não tem o que dizer, a Ucrânia foi atacada, tem que torcer por ela mesmo, ela é a vítima. São cidadãos ucranianos, né, que estão sendo mortos e estuprados e o caralho a quatro nas ruas das próprias casas, né? Os russos pouco estão sofrendo. Teve o bombardeio lá em Belgorod, mas foi pouca coisa. O que eles estão sofrendo são as sanções, e talvez isso já seja o suficiente para fazer acabar essa guerra. Eu acredito que vai ser nisso daí. Bom, mas há aqueles que defendem a Rússia, não estou falando que eu defendo, mas eu já ouvi esse argumento, então acho interessante trazer para a mesa, que a Rússia está lidando contra o imperialismo ocidental, entendeu? O que, no fundo, tem um pouco de verdade, né? Existe um imperialismo dos Estados Unidos, né? Eles sempre tiveram uma visão imperialista de ser, né? De dominar. Por isso que eles têm 800 bases militares em todo o mundo. Então, eles não são um país que acredita só na dissuasão através da economia. Eles acreditam muito na força também. Então... E eles estavam querendo entrar lá no território ucraniano e colocar míssil lá se a Ucrânia fosse para a OTAN, o que é uma ameaça direto à soberania da Rússia. Então, eles têm argumentos que são até plausíveis aí para não defender, porque eu acho que qualquer país que entre numa de... matar os cidadãos de outro país, ele tá estuprar, porque os caras estão estuprando, estão matando, roubando, fazendo tudo lá. Tá um absurdo, cara. Aquelas histórias lá em Bucha, né, Irpin, poxa, é um absurdo e mesmo. É injustificável. Não, mas olha só, eu acho que esse tipo de coisa tem dois problemas com essa justificativa russa de que os Estados Unidos estão chegando perto. Primeiro que não estão. Quem queria entrar para a OTAN era a Ucrânia. Não os Estados Unidos que queria que a OTAN entrasse para lá. Mas aí tem um joguinho ali rolando. Não, olha só, é fácil de ver. A Ucrânia se candidatou para a OTAN em 2008 e a OTAN negou a entrada dela na OTAN. A OTAN disse não vamos aceitar, porque justamente não queriam arrumar confusão com a Rússia. Então, de onde é que tiraram esse negócio de que bom ponto, quem quer é a Ucrânia que quer? E mais do que isso, essa invasão da Rússia na Ucrânia mostrou como a Ucrânia estava certa em querer isso, né? O porquê que o povo ucraniano quer entrar para a OTAN. Ele quer entrar para a OTAN porque eles precisam de proteção. Sim. Eles são um país que, embora seja muito grande, seja muito rico, tem trigo lá, parece que óleo de girassol, parece que é tudo lá da Ucrânia que vem, coisa e tal. Eu sei que tinha uns negócios de fertilizante, essa era da Rússia, deixa fertilizante, mas lá tem também, tem lá e tem na Rússia também, mas enfim... o ponto apesar de ser isso, é um país muito pobre, um país que as Forças Armadas ainda eram o grosso delas da época da União Soviética, né? Então, é aquele negócio, é uma coisa complicada. E a única saída que eles tinham para se proteger disso daí seria entrar para a OTAN, porque na OTAN eles sabem que a Rússia não vai querer comprar briga com a OTAN. Porque a OTAN ele tem um tratado, quem entra na OTAN tem um tratado. Se alguém da OTAN for atacado, toda a OTAN entra na guerra, então... Isso. E é uma coisa importante de ressaltar também, porque uma das subdesculpas que o pessoal usa para dizer o porquê que a Rússia... Porque tipo assim, não, mas aí a Ucrânia poderia querer entrar em guerra com a Rússia, né, uma vez que está na OTAN, e aí tem míssil lá e não sei o que lá, mas não é bem assim, porque a OTAN ela é um pacto defensivo. Se algum membro da OTAN for atacado... os outros membros se comprometem a entrar, defender esse membro que foi atacado. É o tal do artigo 5 lá. Entendi. Mas se um membro quiser atacar alguém, a OTAN tá por sua conta, a gente não tem nada a ver com isso não. Então, ou seja, não cola isso também, né? E aí eles inventaram um monte de desculpa também, negócio de que, não, porque a Rússia fica muito exposta à planície europeia, do leste europeu, tem uma história da Heartland. Não sei se você sabe, uma teoria maluca do inglês lá da virada do século, que, aliás, foi o que foi usado como justificativa para o porquê do Hitler querer conquistar a União Soviética, era justamente por causa dessa planície que tem ali no leste europeu. A história, a teoria do cara... Caramba, como é que é o nome do cara mesmo? O nome dele. Tudo bem, mas qual que é a história? A história é a seguinte, ele diz que quem controla o leste europeu controla o coração da Terra. Quem controla o coração da Terra controla a Ilha Mundo, e quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. O leste europeu é uma planície grande que permite conquistar facilmente a Heartland, o coração da Terra, que é a própria Rússia.
Entendi. E quem controla a Heartland controla a Ilha Mundo. A Ilha Mundo é o maior pedaço de continentes, né, do mundo, que é a Eurásia, né? A Eurásia é a maior parte. E quem controlar aquilo ali controla o mundo todo. Essa é a teoria do cara. É uma teoria meio que hoje em dia se prova meio ultrapassada, porque o mundo já não é mais terra, né? Exatamente, é totalmente ultrapassado. Isso foi uma coisa que talvez lá no século XIX, início do século XX, o pessoal pudesse achar que isso tinha alguma lógica. Não tem mais lógica isso. Hoje em dia o que conta é comércio, meu amigo. É liberdade econômica, é dinheiro, é informação. Tecnologia, né? É muito mais importante do que terra, vastidão e coisa e tal. Aí é a Coreia do Sul, né? Coreia do Japão. O Japão não tem nada lá, uma ilha que não tem nada. E os caras são as maiores economias do mundo, pô. Sim, total, né? A gente tá vivendo num mundo digitalizado, né? E até o poder foi digitalizado, de certa forma, né? O que é interessante, né? E é legal, né? Porque se o poder se dá no ramo digital, significa que fisicamente a gente fica mais protegido, né? Até porque você não precisa destruir o outro através de uma guerra. Você pode impor sanções econômicas. Mas também há aqueles que argumentem que as sanções econômicas nunca funcionaram de verdade, entendeu? Pois é, mas eu suspeito que dessa vez vão funcionar por um motivo bastante claro. É o fato de que muita gente está sancionando a Rússia. E principalmente os países industrializados. E você fica naquela situação, o pessoal ainda fala assim, não, mas a Rússia pode fazer negócio com a China, pode fazer negócio com o Brasil ainda está comprando, parece, fertilizante. Outro dia estava o pessoal bolsonarista comemorando que o Brasil está recebendo fertilizante. Caramba, tinha que estar com vergonha disso, de estar recebendo, estar fazendo negócio com Putin no momento desse. Já tinha que ter cancelado esse troço. Mas vai subir o preço do fertilizante. Meu amigo, tem fertilizante no mundo todo, no Canadá, aqui no Brasil. Compra de outro lugar, pô. Mas, enfim. E do jeito que está hoje, o mundo industrializado está contra a Rússia. Ou está boicotando a Rússia. Menos a China. Menos a China. Mas a China, por incrível que pareça, ela tem capacidade tecnológica forte, mas não é tão forte assim. Ela depende, por exemplo, dos chips de Taiwan. Aqueles chips mais modernos, só Taiwan produz, e a empresa que produz esses chips lá, a TSMC, ela já falou que ela não vai vender chip para a Rússia e não vai vender chip para qualquer empresa que venda coisas para a Rússia. Então a gente tem visto até a China, várias iniciativas de empresas chinesas com os russos serem canceladas. Por quê? Porque a empresa chinesa fica com medo, vou ficar sem meus chips. Pode crer, então eu não posso. E a outra também é a empresa a MRS. Agora eu tô ruim de memória. Eu não sei nem o nome que você quer lembrar. Então uma empresa holandesa que faz a máquina de fazer o chip, que também falou que só vai vender agora para quem não produzir chips para a Rússia, né? Entendi. Então, ou seja, você está criando um negócio que ela continua tendo acesso a Brasil, Índia e até a China. A China é o caso mais importante aí, mas ela foi cortada de todo o resto. Então, é uma coisa que realmente eu quero ver como é que isso vai acontecer. Eu suspeito que vai ser a primeira guerra resolvida desse jeito. E se for isso, é uma indicação muito boa de que o libertarianismo tem um poder grande de funcionar. Esse mecanismo de você punir a pessoa violenta com o banimento social, parando de fazer negócio com aquela pessoa, é uma coisa efetiva, funciona mesmo. Pode crer. Aí isso aí, para mim, abre duas questões. Uma, a China quer pegar Taiwan para si, e talvez o resultado dessa guerra seja um dissuador para eles não irem no caminho da força para pegar Taiwan para si, porque eles sabem que pode acontecer a mesma coisa com eles. E um segundo lado, que é o que estão fazendo com a Rússia, é a mesma tática dos canceladores usam contra os influenciadores, entendeu? Então, e contra os influenciadores eu fico puto com essa tática. Você não gostou de estar desse lado, não? Não, porque eu não fui violento com ninguém, entendeu? Exatamente. Eu acho que aí você pegou o erro. O erro é que, justamente, como eu falo, a tática do cancelamento, do banimento social, é para ser usada nesses casos extremos. No caso que a pessoa fez alguma coisa realmente errada, o cara está sendo violento, está fazendo. Jamais para coisa de, o cara falou um negócio que eu não gostei. Pô, para com isso, não tem essa. E eu entendo que isso aí é uma coisa que ainda está meio que na evolução da sociedade. As pessoas estão aprendendo a lidar com esse negócio de cancelamento. Mas não tenha dúvida, é a mesma coisa. É exatamente o mesmo mecanismo. O que eu digo para você... aliás, eu acho que eu até conversei com você quando a gente estava lá no Flow. Eu falei isso. O mecanismo em si não está errado. O problema é a origem dele. É o motivo pelo qual eles estão fazendo isso. Eles estão usando isso como uma arma política para fazer valer aí o interesse deles, né?
Não como deveria ser, como uma defesa da coisa. Pra punir alguém que foi lá e jogou a bomba nos caras, tá ligado? Que A única realmente- bomba que eu joguei foi uma bomba de merda de falei de um jeito burro as coisas, né? Cara, realmente é uma coisa que não dá pra entender esse negócio. No seu caso, cara, foi muito, muito triste isso. Ou ninguém questiona se você é nazista ou não. Lógico que não é, cara. Não tem lógica nenhuma isso. Se eu fosse falei uma coisa errada? Pô, falou, pô, mas e aí? E eu nem acho que eu falei algo errado, entendeu? O que eu falei foi de uma forma errada, né? Porque eu quis passar um ponto e as pessoas não entenderam esse ponto. Eles acharam que eu tava achando que era positivo ter nazismo no mundo. E ajudou muito o corte que fizeram no negócio. O nego pegou ali, porque você criticou a coisa antes, criticou a coisa depois, mas aí eles pegaram só aquela partezinha que você falou do negócio e, não, fizeram um escarcéu em cima disso daí. Isso aí é totalmente maquiavélico e politicamente planejado, na minha opinião. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Quem são esses caras? Quem que são esses caras planejando? Quem que é dono do Globo, do UOL? Por que todo mundo se uniu numa mesma sintonia de difamação em cima de mim, tá ligado? Cara, eu vejo duas coisas aí, tá? Uma coisa é a seguinte, primeira coisa, isso não deixa de ser um elogio a você, tá? Porque você tá incomodando, meu amigo. Eles não vão brigar com o carinha que tem ali 3 mil seguidores que tá falando pra 14 pessoas. Né? Sim. O problema é que você tá incomodando, você tá com um papo que tá crescendo. E esse pessoal da mídia tradicional, eles estão perdendo espaço. Não tenha dúvida. A Globo, hoje em dia, não tem mais o poder que já teve uma vez, né? Eu estava até comentando com o pessoal, esse processo da CPI da Covid ano passado, né, que falou mal do Bolsonaro, coisa e tal, aquilo ali foi a cópia exata do que eles fizeram com o Collor. O Collor, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Tinha uma denúncia de alguma coisa que o Collor teria feito, aí o Congresso criou uma CPI, e aí ficou a CPI criando manchete. Se é verdadeiro ou não, pouco importa, criando manchete e a mídia repercutindo manchete o tempo todo. Acabou que o Collor caiu. Era isso que eles queriam fazer com o Bolsonaro. Não conseguiram. Por quê? Porque a mídia não tem mais, a mídia tradicional, Rede Globo, esse tipo de coisa, não tem mais o poder que já teve no passado. Sim. No passado, você ter esse bombardeio que o Bolsonaro está tendo na TV Globo, era fim de carreira. Fim de carreira, acabou. Até o ponto de eu ter sobrevivido também, né? Exato. Eu sobrevivi porque, pô, se todo mundo acreditasse na Globo, as pessoas não iam só me cancelar, eles vão vir me matar. Tem um nazista no Brasil, entendeu? Uns negócios assim. E o mais engraçado é que você vê tanto isso, porque depois você viu que chamaram o Castanhari de nazista também. Mas é bom porque aí prova o quão ridículo é essa coisa toda, né? E quão inútil é você tentar ceder para esse pessoal também. Porque a verdade é a seguinte, o Castanhari foi lá, contratou historiador, botou fonte, botou um monte de gente estudando o negócio, aí falou, não quer dizer nada. A narrativa se vai dele tava contra fora, a narrativa dele, se foi, ou seja, o que eles estão fazendo é justamente tornar isso uma arma. Não interessa o que você falou, se você foi cuidadoso ou não, falou certo ou não. Se eles querem te pegar, eles correm atrás de te pegar. Mencionou o assunto, pronto, fudeu. Abriu a portas para interpretações esdrúxulas. Exatamente. É uma coisa complicada isso. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga superar esse tipo de coisa, porque... tem que conseguir, né? Porque se a gente não conseguir, a gente vai para uma ditadura em pouco tempo. E aí não vai ser uma ditadura do Estado, vai ser uma ditadura da mídia. Pois é, mas aí que tá. Eu acho que eles não conseguem, cara. Também acho que não. Cada cancelamento desses que eles fazem, eles perdem força. Você lembra quando eles começaram a cancelar essas mídias da direita, o Jornal da Cidade, não sei o que lá? E, olha só, para deixar claro, eu discordo de muita coisa que eles falam ali, tá? Mas eu acho que eles têm o direito de falar. O pessoal conservador, enfim, tem o direito de falar. E cancelaram o Jornal da Cidade. Aí tentaram cancelar o Terça Livre também. Mas o Terça Livre, eles já não conseguiram. Eles só cancelaram com o Estado. Foi o Alexandre de Moraes em cima do Terça Livre que cancelou o Terça Livre. Ou seja, essa forma deles tentarem cancelar fazendo ações e coisa e tal, isso vai perdendo a força cada vez que isso é usado. Então, assim, eu não acredito que isso vá durar muito tempo. Até pelas próprias empresas, cara. Você tinha um monte de empresa que te patrocinava, né? Sim. Um monte de gente ficou chateado com essas empresas que abandonaram o Flow. Um monte de gente ficou... Para a empresa, isso não é bom. E no que eles começam a querer usar isso com um monte de gente, né, não vão conseguir. Não tem como. Economicamente fica ruim para eles. Porque não vai sobrar ninguém. Você só vai poder patrocinar conteúdos que não têm opinião, né? Conteúdos que são completamente blasé. Coisa de comédia. E aí aquele negócio, mesmo isso, não interessa para eles. Eles vão dar um jeito de puxar se eles quiserem cancelar alguém. Mas é o que eu falo, não conseguem. Eles não têm essa capacidade. Foi forte no primeiro momento, porque é meio que uma novidade, alguma coisa que, né, o pessoal tá
se aproveitando aí, mas é uma coisa que ela própria tem a semente da própria destruição. Quanto mais gente eles cancelam, mais difícil fica para eles cancelarem e não vai ter jeito, não vai ter como... Eu acho que essa mudança da mídia tradicional para essa mídia descentralizada, para a internet, é uma coisa sem volta, não tem... Não tem, né? Não tem, a Rede Globo não é que vai acabar, mas vai ficar com uma coisa virar o muito Netflix da menor vida. do que... o Globoplay. A Globoplay... É o futuro da Globo. É o futuro da Globo. Inclusive, o pessoal lá sabe disso, o pessoal fala isso abertamente lá. É o caminho para onde está todo mundo indo, né? A Globo vai virar uma empresa de produção de conteúdo, de entretenimento. Talvez ele perca um pouco do poder jornalístico que eles tinham, né? Eu não assisto Jornal Nacional há muitos anos, velho. Muita gente, muitos eu anos. também. E não sinto falta. Eu consigo me informar do que está acontecendo no mundo através de rede social. Não, e você se informa melhor, porque você tem muito mais conteúdo, muito mais rápido. Você vê nessa questão da guerra da Ucrânia, né? Porque as coisas acontecem o tempo todo, né? Então tem notícia o dia todo. E você acaba seguindo um monte de canais que falam sobre isso, de pessoal no Twitter falando sobre isso e coisa e tal. E você tem informação muito mais rápido. Se você esperar o Jornal Nacional, pô... Mesmo os meus vídeos, eu fico meio chateado, porque eu acabo fazendo um vídeo sobre a Ucrânia todo dia pela manhã, né, para dar uma atualização do que está acontecendo. Mas eu fico assim, porque pô, logo depois que eu acabei o meu vídeo, já aconteceu já um negócio, já tem uma novidade, pô, podia ter colocado isso no vídeo. Não tem jeito, né? Você tem que fazer um... É muito rápido hoje tudo, né? É muito rápido, exatamente. Tudo muda em cada segundo. E as pessoas estão se acostumando com essa velocidade. E a velocidade da Globo, da Veja, dessas revistas semanais que tinham... Pô, não tem mais utilidade isso. Verdade, é só o pessoal mais velho que já está acostumado a consumir dessa forma e não quer se dar o trabalho de aprender essa nova linguagem, né? O pessoal que tem passarinho, que tem cachorro, né? Ele precisa... Falou que todo mundo que tem passarinho é velho. Não, eu tô dizendo isso porque aí você pega o jornal e bota... Ah, porra, entendi. É pra isso que serve Aí hoje em serve, dia, né? Serve pra isso, né? Porque... É a fonte mais barata de papel. De papel... É foda, né? Eles estão tentando, né? Estão tentando fazer a conversão para o mundo digital, mas eles estão falhando miseravelmente. Primeiro porque eles colocam esses paywall, né? Pô, você quer ver notícia? Se tá no Twitter, tu vai pôr um paywall? Por que eu vou ver o seu... Por que eu vou pagar? E outra, existe um aplicativo para todos os browsers que você burla o paywall. Você, é 2 cliques, pronto, você não tem mais que passar por paywall nenhum. Então, é uma estratégia falha dos caras. Eles tinham que trazer conteúdos realmente interessantes e capitalizar em marketing, ou sei lá, né? É difícil para eles estão passando por muita dificuldade. Não, eu acho que a grande dificuldade que eles têm ali é porque eles estavam numa estrutura muito grande, uma estrutura extremamente pesada, né? Porque na época eles tinham muito dinheiro, a Globo ganhava rios de dinheiro, né? Só tinha eles ainda ganha muito dinheiro, é verdade, mas... Então eles têm uma estrutura, só que essa estrutura deles, ela não é compatível com os valores que você consegue, por exemplo, com anúncio em site, o anúncio na internet. Você tem que diminuir a sua estrutura, você tem que ter uma estrutura mais barata, né? Sim. Você tem uma estrutura excelente aqui, eu tenho uma estrutura muito menor que a sua. E agora, vai na Globo, cada câmerazinha que o pessoal bota no Jornal Nacional, 200 meu amigo, mil reais. Que 200 mil? Milhões de reais. Milhões de reais aquelas câmeras ali. Então, assim, é uma estrutura simplesmente cara demais pro que você tem hoje. E desnecessária. Desnecessária, Ninguém exatamente. quer ver a espinha do William Bonner. Quer saber a porra da opinião do cara. Exatamente. E nem opinião o cara dá. Ele só é uma máquina de ler teleprompter, né? Teleprompter. Teleprompter, é verdade. O primeiro cara a ser substituído por inteligência artificial daqui a pouco, né? Só tem o texto ali. Pois é, você precisa só fazer a voz dele num robô, ter a mesma voz, você pega, faz uma animação digital que é parecida com ele e você... Pronto. Acabou o William Bonner. Porque o que ele é algo totalmente replicável, né? Não, sacanagem. O Bonner é um bom jornalista, né? Ele tem uma coisa, mas enfim, né? Cara, ele podia ser um bom jornalista no passado. Hoje em dia ele é um leitor de teleprompter. A verdade é essa. Pois é, mas é isso que eu digo, né? Ou seja, o que interessa para as pessoas é a informação. O formato, pô. Ah, não, porque o cara tá lá de terno, bonitão, numa mesa, com um cenário atrás, super futurístico. Cagando para isso, pô. Ou seja, no final das contas, esse é o problema que eles têm. Como é que eles vão fazer o downsizing? Né? E eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo em todos os jornais e revistas. Né? É um desafio enorme. O pessoal não está acostumado a trabalhar de maneira... a gente que começou a trabalhar no YouTube, a gente já começou acostumado com isso. Você mesmo que gira, bota a câmera ali, arruma, não sei o que lá. Quando o Alexandre Garcia
foi montar o canal dele, ele é um cara mais já da antiga, né? Então ele não estava acostumado, ele estava acostumado com todo mundo preparando tudo para ele. Então ele montou uma equipe. Ele pode, porque ele tem uma audiência grande, né? Tem uma grana boa, coisa e tal. Mas assim, ainda assim é uma coisa antieconômica, porque o pessoal mais jovem não tá nem aí para isso. A mesma pessoa vai ali, faz e pronto, e fala. E eu diria até mais, não é só antieconômica, mas como é antipopular. Porque ninguém quer ver o negócio engessadão. Os caras querem ver dois malucos conversando, falando de charuto, foda-se. Você tocou num outro ponto que eu acho importante também, essa questão da autenticidade na internet. As pessoas buscam isso, elas buscam as pessoas autênticas, que passam a coisa, olha só, é isso aqui mesmo, e tá acontecendo é isso, e minha opinião é essa, e ponto final. Aí fica o William Bonner lá querendo dizer que não, eu sou o doutor da verdade, eu só falo verdades aqui, coisa e tal. Me chamou de nazista. Pronto. Não, foi foda. Eu tô magoado com essa situação toda, cara. Esse negócio todo me deu uma raiva interna muito grande, eu imagino. E é foda lidar com isso, né? Porque é injustiça, tá ligado? Se eu realmente tivesse sido nazista, tudo bem, né? Porra, ó o cara burro lá falando sobre nazismo, olha que idiota. Mas eu não tava. Eu tava falando, ó, eu acho que deveria ser igual nos Estados Unidos. Liberdade de expressão, e segundo a primeira emenda, onde até os nazistas podem fazer passeatas e o caralho, desde que eles não ameacem ninguém, desde que eles não clamem por violência. Se eles querem falar as merda deles que eles falam, fala essa merda aí, foda-se. Vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro e eu vou saber que você é um bosta. E é isso que eu acho que deveria ser a sociedade, né? Mas aí eu virei um monstro a ser caçado, tá ligado? É meio bizarro isso. Mas é o que eu falo, cara. E não adianta, bicho. Não adianta você falar assim, não vou tomar cuidado, vou falar menos coisa. O que rola ali o pessoal queria te pegar. Talvez até, sabe uma coisa que me ocorreu também, cara? O pessoal lá nos Estados Unidos está muito preocupado com o Joe Rogan. O Joe Rogan tá botando no chinelo a audiência das redes de televisão todas lá. Você é o Joe Rogan brasileiro, né? Você sabe disso, né? Dadas suas proporções. Exatamente, mas não tenha dúvida. O que o pessoal viu aqui no Brasil? Ih, caramba, a gente tem que acertar esse cara, tirar esse cara da jogada enquanto ele tá pequeno, porque daqui a pouco ele fica igual o Joe Rogan, o nego não consegue mais cancelar ele, porque ele é enorme, tem mais audiência que os canais todos lá. E ele tem o fuck you money, né? Que é uma coisa muito boa de se ter. Pra quem não conhece essa expressão, fuck you money é que você tem tanto dinheiro que foda-se. Exatamente. Cancelou os patrocínios? Tá bom, eu tenho uns 40 milhões de dólares guardados aqui, a minha vida continua até o fim da minha vida, do jeito que eu quiser, e foda-se, tira meu dinheiro à vontade. Porque essa é a maior arma deles, né? A maior arma do cancelamento não é gente xingando na internet. Se fosse gente xingando na internet, eu acho legítimo. Quer me xingar, quer ter sua opinião, quer achar que eu sou, se quiser... Da mesma forma que você tem a liberdade de expressão de falar um negócio, eles têm a liberdade de expressão de falar contra você também. Isso aí faz parte do jogo. Legítimo total, mas o problema é que não fica só nisso. Eles entram numa dinâmica de cobrar patrocinador, cobrar o YouTube, cobrar, não sei, o Twitch, cobrar Twitter, cobrar todo mundo. E aí não é só opinião sua sobre mim. É um ataque direto ao meu sustento, né? E aí passou de liberdade de expressão, na minha opinião, e virou você tentando me destruir. Isso não é liberdade de expressão, tá ligado? Lógico. Verdade. Pois é, como eu disse pra você, eu acho que o tiro saiu pela culatra. Você aqui vai conseguir um sucesso enorme. Já tá, pô. Já tá vendo as audiências aí dos vídeos seus. E eu não duvido nada que isso, na verdade, vai mostrar pra todo mundo justamente quanto é ilegítimo esse tipo de coisa. Não adianta nada. Não resolve o problema isso. Não é o caminho que eles deveriam fazer. O que eles deveriam fazer é criar os podcasts deles pra falar as ideias deles lá também. Pô. É que eles já criaram e não tá dando certo. Isso é um problema. Eles estão num mar de dificuldades aí, né? Mas, felizmente, parece que tá rolando umas mudanças aí no cenário global em prol da liberdade de expressão. A gente tem o grande Elon Musk. Caramba, é verdade, bicho. Uma novidade realmente impressionante. Cara, o cara falou assim, mano, eu vou comprar todo o Twitter e vou deixar privado e foda-se, vai ser meu. E eu vou pôr liberdade de expressão nessa porra. Isso aí é um movimento que, pô, é igual a guerra na Ucrânia pra mim, em termos de importância mundial, tá ligado? Mas não tenha dúvida. Como é bom ter dinheiro, né, cara? Nossa, tu poder virar assim e falar, quer saber, eu vou comprar esse negócio aí. Nesse negócio, o Twitter. 40 bilhões de dólares, foda-se, tá aqui, quer um cheque? Mas não vai ser fácil não, tá? Não, né? O pessoal tá correndo atrás dele, é lógico. Eles não iam deixar entregar isso fácil assim, né? Primeira coisa que ele mostrou ali, que ele já expôs, é o problema no Twitter que já vinha de longe. A gente já percebeu que tinha alguma coisa estranha no Twitter quando o Jack Dorsey saiu, né? O Jack Dorsey foi o cara que criou o Twitter.
O cara que fez aquela coisa toda. E ele é um cara meio libertário, um cara ligado a... Foi no Joe Rogan, né? Foi no Joe Rogan, ele não se declara libertário, mas as ideias dele são libertárias e coisa e tal. E, inclusive, com relação à liberdade de expressão e coisa e tal. Só que o que estava acontecendo? Ele estava sendo pressionado pelo board. O Ele tinha só 2% do Twitter, né, no final das contas. Mas o board tem menos ainda. O board tem 0,1% do Twitter. Mas eles representam pessoas que têm, tipo, 10%. Exatamente. 5%. E aí que começa a ficar um negócio estranho, né? Porque essa pessoa, eles deveriam representar o Twitter, deveriam representar os acionistas, o pessoal que tem ações. E aí que criou-se todo um problema, porque o Elon Musk foi lá, comprou 9% do Twitter. Foi o primeiro passo dele. Aí o pessoal do Twitter ofereceu para ele um assento na diretoria, ele ia virar diretor e coisa e tal, só que ele percebeu que eles já mandaram para ele um acordo, né, para esse negócio, cheio de limitações, com um monte de limitação sobre o que ele podia fazer, não podia fazer. E ele percebeu o seguinte, que ele ia chegar lá e ia entrar como diretor na empresa, mas não ia poder fazer nada de verdade lá, e mesmo sendo o maior acionista individual, não ia conseguir fazer nada. Daí, o que ele fez? Aí ele partiu para artilharia pesada. Quer saber? Eu vou fazer uma oferta para comprar as ações todas, né? E nesse tipo de coisa, o board eles não tem como fazer nada, eles têm que passar essa oferta para os acionistas. E se os acionistas aceitarem, se a maioria dos acionistas aceitarem, o Elon Musk leva, não tem o que fazer, né? Aí o que o board fez? Ele para tentar impedir essa jogada do Elon Musk, porque a jogada do Elon Musk tinha duas partes. Ele fez isso daí, se os acionistas aceitarem, ok. Se os acionistas não aceitarem, ele pode vender os 9% que ele tem e jogar o preço da ação lá para baixo, que também seria muito ruim no final das contas. E depois tentar comprar de novo isso daí, de qualquer forma, adquirir a maioria. O que é um incentivo para os acionistas aceitarem, né? Porque eles sabem que se eles não aceitarem, eles vão perder dinheiro para caralho. Vão perder dinheiro para caramba, exatamente. Aí, ou seja, botaram lá um negócio legal, lá uma poison pill, uma parada lá, para impedir ele de fazer esse tipo de coisa. Tá essa briga aí nesse negócio. Eu não sei quem vai ganhar esse negócio. Tem forças poderosas por trás, né? Uma coisa muito indicadora desse negócio foi justamente o fato de que a Vanguard e a BlackRock, que são duas empresas enormes de investimento americano, tem muito dinheiro. São fundos de investimento, né? Não são empresas investidores individuais. Não são individuais, exatamente, são fundos, né? E essas duas empresas ficaram contra o Elon Musk, estão brigando e coisa e tal. O que é estranho, porque pensa bem. O Elon Musk, eles vão ganhar dinheiro. Por que esse pessoal não quer o Elon Musk se ia dar dinheiro? Porque não é dinheiro que eles querem. Exatamente. Eles não estão lá pelo dinheiro. O que se tira dessa história toda é que ali já virou uma briga muito mais política do que econômica. O Twitter não é aquilo que eu falei para vocês, né? Economicamente não tem problema o cancelamento, porque o mercado se ajusta. Você perde uma pessoa aqui, vai para o concorrente fica mais forte, no final equilibra tudo. Mas o que a gente está vendo é que o Twitter, essas empresas lá, já não são mais empresas. O que já tem de gente, de democrata, de pessoal político, de gente ligada a política. Príncipe árabe. Essa foi outra ótima do Elon Musk, né? De perguntar para o príncipe árabe lá, o que o senhor acha de liberdade de expressão? E quantos por cento você realmente tem? Tipo, você vai poder realmente impedir algo de acontecer? Porque você não é dono dessa porra. Exatamente. O príncipe tinha 5%, parece, porque não adianta. Não adianta, você tem que ter pelo menos 51%. Exatamente. Mas juntando todas essas empresas de investimento, eles têm 50%? Não sei dizer. Parece que agora o maior fatia do Twitter está na mão da Vanguard, que é uma dessas empresas, com 10%. Então superou o Elon Musk, que tinha 9%. Mas esses maiores somando não dá. Só que a gente não sabe o resto, porque tem gente que tem também indiretamente, né? O cara não tem ação do Twitter, mas ele tem uma empresa que a empresa tem ação do Twitter. Então, no final das contas, ele consegue controlar indiretamente aquilo ali. O fato a gente não sabe como é que vai ser. E, inclusive, mostra que estão jogando sujo porque parece que a SEC resolveu investigar o Elon Musk. O que é a SEC? A SEC é a CVM de lá dos Estados Unidos, né? Security and Exchange. É tipo um órgão governamental que regulamenta o mercado de ações. Exatamente. E você ter uma investigação da SEC é uma coisa complicada, porque quer dizer que você pode estar fazendo um golpe em alguém e coisa e tal. As pessoas não vão querer fazer negócio com você, porque primeiro você pode tomar uma multa enorme. Segundo, que isso denota que você está agindo de má fé de alguma forma, né? Então isso diminui o seu bom nome, a sua credibilidade no mercado. Então, ou seja, tem gente... Não começou esse procedimento, tá? Mas tem gente dizendo que a SEC está preparando para fazer isso justamente para
ser uma forma de dizer pro Musk, olha só, mexe com a gente não, porque a gente vai... A gente vai mexer com você também, com a gente tudo vai brigar, que a gente exatamente, puder, né? exatamente. Aí o Elon Musk tem que ter o cozinho limpo máximo, porque se tiver qualquer coisinha, eles vão abusar. Exato. E ele tem que pensar que ele tem outras empresas. Ou seja, se a SEC entrar nisso daí, se eles começarem a investigar o cara, começa a ter, pode ter problema da Tesla, na SpaceX e mais um monte de empresas aí que são do Elon Musk, né? Entendi. Então, assim, é uma Não é coisa limitada a compra do Twitter. Não é limitada isso daí. Essas investigações abrangem tudo. Então, Pode crer. não sei se eles vão fazer isso, mas certamente estão ameaçando ele com isso, né? Talvez para dissuadir ele dessa história. Vamos ver como é que vai acabar esse negócio. O que mostra é isso, é que tem realmente uma turma, é uma turma política, não é mercado, não é o pessoal na... Não é a maioria das pessoas. Exatamente, não é isso, né? É realmente... Pô, a maioria das pessoas quer que ele compre essa merda logo. Tá todo lógico, mundo cansado lógico, desse Twitter, velho. O Twitter virou um poço de cancelamento, de maldade, de merda, de bosta, de... Não sei mais que adjetivos usar de tão ruim que é essa porra. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu acho que também é um ponto que o Elon Musk falou, que ele acha que o Twitter tem um potencial enorme. Tem. E eu concordo com ele, porque no final das contas, por exemplo, a guerra da Ucrânia, muito do que eu pego de informação vem do Twitter. Sim. É Twitter e Telegram. Twitter e Telegram é onde você tem informação mais rápida, mais fidedigna, mais clara sobre o que está acontecendo, é Twitter e Telegram. E, então, assim, é uma coisa positiva. Se ele conseguir realmente dar um jeito no Twitter, ficaria uma coisa muito boa. Pode realmente ganhar dinheiro. Ele pode estar fazendo isso com a ideia de ganhar dinheiro mesmo, de investir e transformar a coisa e ganhar no final. Eu acho que o Elon Musk não dá nenhum passo em vão, né? E ele é um puta capitalista, né? Ele é um cara... A gente prova isso com o que ele fez com o mercado de cripto, né? Exato. E no mercado ele fudeu muita gente no mercado de cripto, se a gente for parar pra analisar. Muita gente não gosta dele. Porque ele ficava inflando as moedas, porque ele tem um poder de comunicação imenso, e só um tweet dele faz valorizar a parada. Ele usou dessa vantagem competitiva que ele tinha pra lucrar em cima das pessoas que acreditavam nele. Isso é uma coisa que realmente tem acontecido com muita gente, tá? Muita gente famosa tem feito isso também. Mas e não é só isso. Olha só, o Elon Musk, a Tesla, por exemplo, quando a Tesla não era do Elon Musk, não foi ele que criou a empresa, você sabe, né? Não sabia. Ela já existia. Só que era uma empresa que estava ali brigando, queria fazer carro elétrico, mas não estava conseguindo sair do papel e coisa e tal, com dificuldade. O Elon Musk foi lá, comprou a empresa e ele botando a grana e botando também o método de gestão dele, né? O direcionamento e coisa e tal, ele conseguiu fazer uma reviravolta. A Tesla hoje em dia tá ameaçando o GM, não sei o que lá. Isso eu acho... Cara, aqui no Brasil a gente não tá vendo isso, porque aqui no Brasil a gente é sempre o final do mundo, né? Não chega a Tesla é o último aqui, a chegar. Ainda não chegou, mas vai chegar. Você pode ter certeza, eu acho que carro a combustão vai acabar, não pela questão verde. Quer dizer, isso é uma coisa importante para muita gente, coisa e tal, mas não por isso que vai acabar porque é gostoso guiar carro elétrico. E é mais econômico também, né? É mais econômico, é bom de guiar, é fácil de... Tem muito mais aceleração fantástica, uma coisa que... Andei no Tesla de um amigo meu um dia, nossa, parece que você tá numa montanha-russa. Exatamente. Porque o carro vai acelerando de um jeito que você gruda na parada assim, você fala, meu Deus! Não sabia que o carro acelerava desse jeito, assim. É muito legal. E nem era o Tesla mais pica, tá ligado? Era o Model 3, tá ligado? Exatamente, ou seja, é muito bom o carro eletrônico. Então, assim, eu acho que no final das contas vai substituir. E antes da Tesla, o mecanismo estava acontecendo através das próprias montadoras, né? A GM, coisa e tal, querendo fazer lá, migrar da produção a combustão para elétrica. Só que isso é um problema, porque a empresa fica naquele negócio para ela, quanto mais ela demorar a lançar um carro elétrico, melhor, porque né, ela ganha com combustão, é uma tecnologia já conhecida. Então tava muito devagar esse negócio. Agora com a Tesla, meu amigo, tá todo mundo ficando para trás. Todas essas grandes marcas de carro de luxo aí tem um carro elétrico, né? Estão correndo atrás agora. Faz sentido. E é o futuro mesmo, né? Pô, o carro não explode, o carro é mais seguro, o carro é mais rápido. Não, e abre caminho para um monte de coisa, como o carro que se autodirige, né? Que você bota lá no automático, ele sai guiando por aí. É uma coisa que é uma vantagem enorme. Pra caralho, né? Quantas viagens não seria mais satisfatórias se você pudesse só dormir durante ela toda, né? Claro que no Brasil vai demorar para poder implementar isso, porque nossas ruas são um lixo. Imagina, uma complicação. Mas aí, uma hora vai chegar, né? Não, mesmo lá nos Estados Unidos, esse negócio de dirigir automático tem problemas, não está ainda já vi uma funcionando que morreu, 100%. Tal. Teve gente que morreu e coisa e tal. Mas ainda assim, já é o risco de você morrer nessa função é menor do que se você estiver guiando
carro. Ou seja, mesmo com todos esses Dando problemas... erros, alguém morre eventualmente, mas o risco é estatisticamente menor. falando, Isso. é tipo viagem de avião. Você fica com medo pra caralho, mas a verdade é que, porra, você tem mais chance de morrer no carro. Você pegar um ônibus, a chance de morrer é maior num ônibus do que no avião, infelizmente. Então, assim... Mas ninguém tem medo de entrar na porra do ônibus. Pois Esses é. motoristas malucos aí que cheiram cocaína pra poder aguentar a viagem. Rebite, coisa e tal. Foda, cara. Enfim, vamos ver. Eu acho que tem chance do Elon Musk conseguir fazer uma diferença significativa. Eu acho que ele já fez a diferença até ao expor essa coisa, né? O pessoal vê como é que tá estranho isso. Até o Jack Dorsey agora lembrou, falou, olha só, o problema meu era o board do Twitter. Ele foi lá e falou. É mesmo? Ele falou isso aí? No tweet, falou que o Twitter, o que atrapalha o Twitter é o board do Twitter. São os acionistas, o pessoal que comprou pra controlar. Exatamente. E botou um pessoal lá que é todo mundo PhD, não sei o que lá, MBA, não sei o que. MBL. Enfim, cheio de título acadêmico e coisa e tal, e no final das contas, meu amigo, não estão... Não, só dá pra ver que a atrapalhando. cultura do Twitter em si é uma cultura problemática, é uma cultura lacradora, né? Os caras se sentem no dever de consertar a humanidade, né? Eu, com o Twitter, vou conseguir fazer com que as pessoas sejam melhores de alguma forma. Esse é o grande erro da esquerda, né? Achar que a sociedade, que eles têm, o plano deles é correto e o resto das pessoas não sabe, precisa ser ensinado Se aquilo. todo mundo fosse comunista, a gente estaria num mundo melhor. Imagina, todo mundo ia ter sua casa, a sua comida e, porra, uma arma apontada se quisesse fazer qualquer coisa diferente. Esse é o problema da esquerda, essa é a realidade. No final das contas, não tem jeito, cara. Controle centralizado da economia, o controle centralizado da sociedade como um todo, sempre falha. Sempre dá ruim. A sociedade... Controle centralizado em si, né? Porque parte de uma premissa que o poder centralizador é superior do que o agregado de todo mundo pensando junto. Exatamente. Isso é falso até na computação. E você pode dizer que no passado você tinha uma dificuldade de comunicação entre as pessoas, o que tornava a hierarquia mais eficiente do que deixar as pessoas resolverem entre elas os problemas. E é isso que mudou. A informação, é o que eu falo, gente, eu acho que a era da informação descentralizada vai mudar tanta coisa, a gente não consegue nem ver ainda o tanto que isso vai alterar. Uma das coisas é isso. Você deixa a economia rodar justamente porque as pessoas falando entre si, isso acaba agindo como uma rede neural, que é econômica, né? O dinheiro acaba sendo a sinapse ali de que você paga, faz e não sei o que lá. E é muito mais eficiente, no final das contas, do que a estrutura hierárquica do governo. De cima para baixo. E sempre é muito ineficiente. No passado, era melhor que o que a gente tinha por causa da questão da informação, porque as pessoas não tinham como controlar a informação. A informação vinha de cima para baixo. Agora, meu amigo, não tem mais essa, não. Era melhor do que a gente tinha. Cara, ano passado a gente tinha a Globo derrubando o Collor porque quis, tá ligado? Não sei se é melhor. É pior do que isso. A Globo elegeu o Collor e depois derrubou ele, porque foi exatamente... Vocês lembram? Não sei se... Eu não lembro tanto que eu... Você é criança, né? Sim. Mas no debate, o último debate, que era Lula e Collor, todo mundo achava que o Lula ia ganhar aquela eleição, né? E aí a Rede Globo fez um negócio lá, um esquema lá, mostrando um aparelho de som que o Lula tinha, querendo dizer que o Lula era rico porque tinha um aparelho de som e coisa e tal. Um negócio... Cara, mas foi... Eles elegeram o Collor. E aí depois o Collor se voltou contra eles, começou a brigar com a Globo. Aí a Globo foi lá e tirou o Collor. Quem manda essa porra aqui sou eu, não existe internet não, meu filho. Aqui é mundo antigo. E assim era a política do Brasil naquela época, não tem nem vez. Mas eu não concordo que isso era melhor, tá ligado? Não, eu acho que por mais bagunçado que seja o mundo atual, eu prefiro, tá ligado? Não, eu também acho, a gente tá caminhando para um lugar muito melhor. O que eu digo assim, na época, a alternativa que você tem entre ter um controle centralizado e deixar a sociedade aberta sem controle nenhum, naquela época, você ter o controle centralizado era melhor pela falta da informação. Hoje em dia, eu acho que não é mais. Hoje em dia, eu acho que isso mudou. A internet revolucionou muita coisa, né? Revolucionou muita coisa. É impressionante. A gente não sentiu ainda o efeito total da revolução da comunicação, porque ela é um processo um pouco lento. As pessoas demoram um pouco para serem atualizadas do mundo novo, né? E o Brasil é mais demorado ainda, né? A maioria das pessoas não tem, não sei se é a maioria, mas muita gente não tem internet de alta velocidade. A gente tem a impressão errada que já está todo mundo na internet, está todo mundo conectado. E não é bem assim, né? Tem muita gente que não tem, ou por questão financeira, ou por questão técnica, não tem isso daí. Cara, mas tem umas coisas que, assim, eu que
que vivi nesse negócio, trabalhando com informática e coisa e tal, eu lembro em 92, eu estava abrindo um escritório em Salvador, da empresa que eu trabalhava na época, e daí a gente precisava tinha uma impressora HP e não tinha um device driver dela. A gente teve que mandar uma carta para a emissora para elas mandarem um disquete pelo correio, que levou 2 semanas para chegar o disquete com um driver. Caralho. Você consegue imaginar isso hoje? Hoje não existe loucura, isso. loucura. Hoje você vai na internet, vai no site da impressora. Baixa em 2 segundos. Em 2 segundos você baixa isso. Assim, é um grau de mudança, né? E a gente está começando a ver nas outras coisas também, né? No próprio direito, né? Agora com os processos eletrônicos, a coisa é muito mais fácil. Antigamente, você quer pegar um processo de alguém, tinha que ir lá no fórum, lá no tribunal e fazer pedido e ficar esperando e não sei o que lá, uma fila de gente para pegar o negócio, pegar aquele calhamaço de papel desse tamanho. Hoje em dia não, você vai na internet ali, vai lá no processo, baixa, pronto, acabou, tá com todas as informações ali. É muito mais rápido, né, tudo. É impressionantemente mais rápido. Isso gera um ganho econômico, porque fica muito mais barato fazer a coisa, muito mais rápido fazer tudo, né? Então, assim, eu concordo. A gente não sabe ainda o quanto que vai mudar muita coisa na internet. A gente está começando. Esse processo está no início, né? É igual você pensar lá na Escócia, lá quando o cara lá inventou o tear a vapor, né? Já foi uma revolução na época. Mas o pessoal não percebeu que aquilo ali, meu amigo, era o iniciozinho do início da Revolução Industrial, que ia mudar. Hoje em dia a gente tem um monte de coisa aqui, eletrônica, coisa e tal. Produzido em larga escala, em segundos. Em escala, por máquinas, por robôs, em segundos, baratíssimo, assim, se você comparar com o que era na Antigamente, época. né? Na época, né, você tinha camisa, tecido, era caro pra caramba, porque o tecido era feito manualmente, tinha o tear manual, né, era tudo muito caro. Quando criaram o tear automático, ficou baratinho. O tecido virou um negócio muito mais... Virou só a questão de você plantar e colher. Plantar, colher, botar na máquina e fica GG, pronto o negócio. acabou, tá lá, um tecido de qualidade em vários modelos. Exatamente, ou seja, mudou totalmente a sociedade nossa. Mudou urbanização, as pessoas passaram a morar nas cidades, muito mais do que morar no campo, né? Muito mais do que cuidar da agricultura. As pessoas passaram a precisar trabalhar muito menos do que precisavam antes para sobreviver. Antigamente era uma luta, o cara tinha que trabalhar, sei lá, 10 horas por dia para se manter vivo, não é para acumular riqueza, não. Hoje em dia, pô... Se você trabalhar certo, né? Se trabalhar inteligentemente, certo, né? Se você trabalhar em alguma coisa que gera valor para a sociedade, você, pô, sim, não tem muita dificuldade. E cada vez está mais abertas as oportunidades. Hoje você pode entrar num tutorial e descobrir como que monta uma placa. Isso é outra coisa também, que eu fico impressionado com isso também. É outro assunto, né? Meu celular deu defeito. Como é que eu abro o celular para trocar bateria? Você vai na internet, tem lá, explica, passo a passo, se você quiser fazer. É chato de fazer, pode ser que seja melhor você levar na loja mesmo para a loja fazer. A maioria das pessoas prefere essa rota. Prefere isso, mas se você quiser, você vai lá no coisa... E só o fato de você poder, se você quiser, manualmente, diminuir o preço de quem faz profissionalmente. Porque, exatamente. Pô, se eu colocar um preço muito alto aqui para eu só abrir o celular, as pessoas vão abrir elas mesmas. Exatamente, é verdade. E é curioso que é sempre indiano que tem esse tutorial, cara. Esse tutorial de abrir iPhone, abrir telefone. A Índia é forte, né? É forte em hacking também, né? Uhum. Tem muito... que é tipo uns call center de hacking. A Índia é a próxima potência, meu amigo. O que é a China hoje vai ser a Índia daqui a um tempo, não tenho dúvida nenhuma. Já tem até um movimento das grandes empresas de abrir fábricas na Índia, né? Porque a China já tá meio que dando umas cambaleadas aí, né? Você viu o negócio da Evergrande lá, né? Me conta mais, eu não conheço. Eu já ouvi falar desse nome, mas eu não sei exatamente o que aconteceu. Não, então, Evergrande é uma grande incorporadora lá na China, né? Vende apartamento. Igual... Qual empresa que teria aqui no Brasil? JB... Não, aquele que o Lula ganhou uma grana, qual que é o nome? Odebrecht. Mas Odebrecht eu acho que é mais para obra do governo, né? Lá é mais para prédio... Qualquer prédio, né? Enfim, é uma construtora dessa, é uma incorporadora dessas lá, grande lá na China, acho que é a segunda maior, alguma coisa assim, ou era. E, de repente, o governo chinês lançou umas regras novas lá no mercado, justamente porque havia um super endividamento dessas empresas, e aí essa empresa, de repente, não conseguia mais pagar as dívidas que ela tinha. E aí o que aconteceu? Ela tinha um negócio que ela vendia cotas de empreendimentos para as pessoas, para os chineses lá, né? Pensa o seguinte, um apartamento lá na China é visto como um investimento. Aqui no Brasil também você pode investir, você pode comprar um apartamento para investir. Mas um apartamento é muito caro, de repente você não tem dinheiro para comprar um apartamento. Economicamente hoje não vale a pena mais comprar casa e apartamento, né? Eu também acho que não, mas... Assim, tem gente que gosta. Que tá old school. E lá na China, como tem muito poucas opções de investimento, o pessoal fazia muito isso, né? Então eles vendiam tipo um pedaço do empreendimento.
Não era um apartamento inteiro que você comprava um pedaço, depois, quando ficasse pronto e fosse vendido, você ganhava... Como se fosse um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, alguma coisa assim. E vendia para o pessoal lá os próprios empregados da empresa compravam, o pessoal... E, de repente, como ela ficou, não conseguia pagar mais o negócio, sem dinheiro, começou a não conseguir pagar esse pessoal. E aí começou a gerar um efeito em cascata. Por quê? Porque o pessoal não confiava mais na empresa porque ela estava endividada. Você vai comprar um apartamento de uma empresa endividada? Não vai. Não sabe se você vai receber. Né? Aquele negócio. Meu dinheiro vai virar pagamento de dívida. Virar lixo, né? Não vou fazer isso. Aí, isso acabou também atrapalhando as outras empresas imobiliárias de lá, porque lá era muito comum o pessoal investir em imóveis e coisa e tal, e de repente começou todo mundo ficar não querer comprar apartamento novo, porque, peraí, né, eu vou perder meu dinheiro. E daí começou a dar dificuldade nas outras empresas da área também, do setor também. Então, originalmente foi essa empresa que teve problema, mas isso meio que espalhou para as outras lá. E é uma bolha que está crescendo lá ainda. A gente não sabe onde é que isso vai dar. Ainda não estourou a bolha? Porque eu lembro que teve uns problemas. Ela já faliu, já quebrou, já está quebrada. Não faliu completamente, não fechou completamente, porque o governo chinês está mantendo a coisa viva. Mas já deixou de pagar um monte de coisa. Tá Esse negócio do governo chinês é sinistro, né? Os caras literalmente montam cidades fantasmas, porque eles falam assim, ó, tó dinheiro aí, monta vários prédios aí que eu sei que as pessoas vão habitar. Mas ninguém habita, no final das contas. E aí você cria uns conglomerados de prédios vazios. E aí não vale nada. Quando chega nesse momento que agora o valor do imóvel... Enquanto o valor do imóvel estava subindo, beleza. Eu comprei um apartamento numa cidade que não tem ninguém. Mas beleza, o valor está subindo, tá joia, tá investido meu dinheiro lá. No momento que o valor começa a cair, aí você fala, vou vender. Vai vender para quem? Quem vai querer comprar esse troço? Ninguém mora lá. Ninguém mora na cidade. Você não vai querer... Ou seja... Isso está arriscado gerar um problema muito grande na economia chinesa, né? O fato todo é o seguinte, a China cresceu de forma espetacular se pegar aqui do ano 2000 até o ano 2010, 2014, ela cresceu de uma forma que... Mas isso pode ser muito atribuído pelo globalismo, né? Existiam muitas empresas que estavam abrindo fábricas na China, e porque era mais barata a mão de obra, então houve uma injeção de capital estrangeiro gigantesco. E aí os caras falaram, é isso, vai continuar para sempre. Mas uma hora acabou, já abriram todas as fábricas que tinha que abrir, começaram a ver outros países para abrir, e aquele boom econômico que era movimentado por essa abertura de empresas, de indústrias, acabou. Exatamente. Ou seja, a China vai ter problemas. Como é que ela vai resolver esses problemas, a gente não sabe. Certamente a economia lá não está indo bem. E aí o pessoal está começando a ver justamente a Índia como uma alternativa, né? Porque a Índia tem basicamente a mesma coisa que a China. Uma população muito educada, o pessoal lá tem um nível relativamente alto educacional e coisa e tal. E é uma democracia. Mão de obra barata, e é uma democracia, o que é muito melhor. Uma democracia cheia de falhas também. É uma democracia tipo a brasileira. Tipo a brasileira. Cheia de probleminha, não está muito bom aqui, não está muito bom ali, mas está indo. É melhor do que a China. Pelo menos o pressuposto é uma democracia, né? Exatamente. Não é um grupo de ditadores que decidem tudo. Você tem um pouco mais de estabilidade do que na China. Porque na China, esse negócio de você ter uma ditadura, coisa e tal, você parece que está muito estável, mas aí dá uma loucura dessa. Vai que o Xi Jinping resolve invadir Taiwan, coisa e tal, alguma coisa desse tipo. Que é possível? É possível. Possível é. Não tenha dúvida. Já tentaram, já puseram o pezinho na água ali para ver como que seria, né? É aquilo que você falou, né? Essa guerra da Rússia na Ucrânia certamente foi serviu de alerta para eles. Falei assim, ixi, esse caminho aqui pode dar merda, hein? Pode dar ruim. Até porque muitos dos problemas que a Rússia está enfrentando são problemas na China também. Por exemplo, a corrupção no exército, né? A Rússia gasta uma fortuna com o exército todo ano, com forças militares, né? Exército, forças armadas, né? E... existe muita corrupção no exército de lá. O cara recebe um monte de munição, fala que vai dar exercício de tiro pra galera, fala que deu 100 mil tiros com o pessoal, mas na verdade deu só 10 mil tiros, o resto 90 mil tiros vende no mercado negro, coisa e tal. Teve um analista americano, eu achei muito curioso isso, ele estava analisando o desembarque em Rostomel, né? A Rússia, quando começou a guerra, ela tentou jogar as tropas, o VDV lá, que é a tropa de elite dela, de paraquedistas e coisa e tal, para tomar Rostomel, que é um aeroporto próximo de Kiev, né? E aí eles filmaram isso e lançaram um vídeo do pessoal do VDV descendo e coisa e tal no Rostomel. E o analista americano falou, olha que curioso, né? Eles não estão usando as miras automatizadas com laser e não sei o que lá nos fuzis. Estava todo mundo com fuzil que eles chamam seco, né? Sem a mira automática e coisa e tal, a mira eletrônica, né? E aí ele falou que o curioso disso é porque lá nos Estados Unidos o pessoal compra muito isso.
dos russos, de lembrança, porque, né, para você ter uma mira russa e não sei o que lá. Ou seja, olha qual que é o esquema. O exército russo, ele compra esse negócio, esse material, alguém no meio do caminho desvia esse material e vai vender lá nos Estados Unidos, porque o pessoal gosta de comprar como lembrancinha. E aí os soldados russos, quando chegaram lá em Rostomel, não tem a porra, porque, né, venderam, né? Eles têm que ficar com uma tecnologia ultrapassada, porque a tecnologia de verdade vale mais dinheiro vender. Vale mais dinheiro vender. E é o que acontece. A corrupção no exército é uma coisa que existe lá na Rússia, muito comum, desde a... Acho que antes já devia ter isso também. A gente ficou sabendo mais disso depois da queda da União Soviética, mas antes devia ter também. Faz sentido, né? E ainda mais que a corrupção, ela tem a liberdade de se instaurar na Rússia no exército, porque o exército manda em tudo. Porque é o controle da força. Então eles têm o poder. E aí eles vão usar esse poder pra quê? Né? Eles vão pra lucrar, né? Porque lógico. É o que o ser humano quer. No final das contas, sempre acaba sendo isso, né? O cara quer ver o lado dele, né? Vou vender pra lá. Até porque ninguém imaginava que a Rússia fosse invadir a Ucrânia, né? Na verdade, é um negócio que... Mas será que ninguém imaginava mesmo? Porque eles invadiram a Crimeia, guerra na Chechênia... Os caras estavam já tentando pôr o pezinho de dominação em vários lugares, né? Não, olha só. A invasão da Crimeia, quando teve a invasão da Crimeia em 2014... O resto do mundo também colocou muitas sanções na Rússia. Não foram tão fortes quanto as atuais, mas foi muitas sanções. Sim. E isso, o pessoal acreditou, deteve a Rússia. Não ia fazer mais, não ia querer mais do que isso, justamente por conta das sanções que eles fizeram lá atrás. Dessa vez agora, isso foi um dos motivos pelos quais as sanções agora estão sendo muito mais fortes. Porque viram que esse negócio de fazer sançãozinha mais ou menos, não dá. Se é para fazer sanção... Tem que ser sanção. Tem que ser sanção mesmo. Tem que parar de comprar do cara tudo... E pronto, né? Deixar o cara numa fria. Então... O interessante foram empresas privadas aderirem à sanção, né? Exatamente, porque isso tem um outro lado disso daí, né? Porque moralmente é óbvio que está errado esse movimento da Rússia. E eu fico até preocupado, porque eu vejo muita gente aqui no Brasil, tem um pessoal aí que está meio que torcendo pela Rússia. A esquerda toda, né? A esquerda toda, e tem gente na direita também, você acha que não? Tem o pessoal do o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou em cima do muro, eu achei um absurdo isso. Eu acho que ele fica pensando assim, a Rússia é um parceiro muito importante... E eles me ajudam a ter independência no cenário global. Eu nem acho que é isso. Tá? O que você acha que esse papo de fertilizante, eu acho que é porque o pessoal, os milico brasileiro, é doido para ter bomba atômica. Então quer tentar convencer a Rússia a dar uma bomba atômica? A dar uma bomba atômica. Podia fazer uma só. Não, poderia. Eu acho que é uma idiotice isso. Tá? Será? Não ajuda em nada. Olha o que está acontecendo agora. A Rússia tem um monte de bomba atômica lá que custa uma fortuna de grana. E não pode usar bomba. Porque... Bom, mas se a Ucrânia tivesse uma bomba atômica, a Rússia nem pensaria em invadir. Você tem o fator de detenção, mas é muito melhor você fechar um acordo com a OTAN, por exemplo, e o Brasil tem esse caminho também de fechar um acordo com a OTAN. Pronto, resolve-se o problema, não tem necessidade de bomba atômica. Até a OTAN virar uma ditadura, né? Bom, esse ponto aí é verdade. Olha só, o meu ponto central é isso daí. Eu acho que governo é caro demais, esse negócio de bomba atômica não serve para nada no final das contas. É uma arma que, ok, você pode servir como detenção, de você evitar que alguém te ataque, mas na prática... Não sei, cara, eu sou a favor da bomba atômica. Eu sei que é polêmico falar isso, porque a bomba atômica mata milhões, radiação, pode acabar com o mundo. Eu entendo essa porra toda. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo que é levado a sério no cenário no global é quem tem uma bomba atômica. A Coreia do Norte, ela só tá viva porque ela tem uma bomba atômica. Não. A Coreia do Norte tá viva por causa da China, porque a China protege ela. Não, mas os Estados Unidos nunca ia invadir a Coreia do Norte porque eles têm uma bomba atômica, tá ligado? A Coreia do Sul não tem bomba atômica. Por que a Coreia do Norte não invade a Coreia? Joguinho, né? Não, então, o que eu tô falando, pô, não tem esse negócio. Mas ou você entra no jogo... tipo, eu acho que a bomba atômica, ela te dá mais independência, sabe? Tipo, se o país tem uma bomba atômica, é tipo... Meu irmão, eu vou fazer o que eu quero... E você vai ficar na tua, porque senão a guerra é nuclear e acabou o mundo. Eu, como libertário, eu acho que a solução nunca é mais violência. A solução é sempre menos violência. Esse negócio de ter bomba atômica, no final das contas, só atrapalha. Você sabe que o tratado de não proliferação ele dá um monte de vantagem em termos de comércio e coisa e tal, né? Sim. Mas, no final das contas, a gente estaria abrindo mão disso tudo, por conta de uma bomba que eu não sei se seria útil para nada, no final das contas. Eu não sei, é aquela história. O cara que aprende jiu-jitsu, tá ligado? É o Messi, faixa preta de jiu-jitsu. Ele vai numa balada, o cara olha pra o cara, putz, esse cara faz jiu-jitsu. Ele só não vai se meter com o cara, tá ligado? Dá uma liberdade dele ser mais livre, ele não ter que se preocupar com possíveis ataques, entendeu? Nesse sentido, a bomba atômica é muito poderosa nesse sentido. Eu não sei, eu acho que
É melhor todo mundo... Eu acho que a melhor dissuasão, a melhor proteção de alguém é falar assim, ó, não mexe com esse cara não que vai dar merda. Mas então, vamos combinar só uma coisa, que não vale a pena querer bomba atômica da Rússia, porque no final das contas, é melhor a gente desenvolver a nossa. Não, com certeza. Desenvolve a nossa aqui, não ficar esse negócio de querer tecnologia russa. Porque você não fica refém da Rússia também. Exatamente. Se você tem a oportunidade de fazer ainda mais atômica. sabendo a capacidade da Rússia tem aí de arrumar confusão por aí, né? Exato. E o outro ponto é aquilo que eu falei, essas sanções vão impactar muito a Rússia. O pessoal não está vendo ainda o impacto da sanção. Isso vai ser muito pior com o tempo. Porque o que acontece? Num primeiro momento, você tem estoque. Você tem coisa em estoque lá. Então não é que a economia toda acaba de repente. Não é assim. Ela vai dificultando. Meu amigo, vai entrar num buraco a Rússia. É um sangramento. Eles aplicaram um sangramento ali na Rússia. Exatamente. E eventualmente vai dar merda, né? Eu torço pra que dê merda pra Rússia, porque eu acho que é totalmente inaceitável um país causar uma guerra agora, hoje em dia. Se bem que os Estados Unidos já causou várias, né? Essa é outra coisa que eu falo. Eu também critiquei todas as guerras dos Estados Unidos. Acho que estava errado. Você pode até dizer que talvez no Afeganistão, porque os terroristas atacaram as Torres Gêmeas primeiro, e aí seria uma resposta. Mesmo assim não é justificável, né? Também acho questionável isso daí. Agora o Iraque, por exemplo, é um absurdo completo os Estados Unidos terem invadido o Iraque. Tem bomba atômica aí, eu vou entrar. Entrou e não tinha aí, caralho. Armas de destruição em massa. Você fala, não, porque o Saddam tem não sei o que lá. Não, e você sabe que depois ficou público os documentos que eles sabiam que não tinha nada. Eles sabiam que não tinha, era só uma desculpa. Foi desculpa mesmo. Pra pegar arrumou petróleo, desculpa. Controle de jazidas de petróleo. Exatamente. Por briga com o Saddam Hussein, coisa e tal, porque o pai do George Bush não conseguiu acabar com o Saddam Hussein. Achou que com aquela guerra de 91, né, a Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo, o Saddam Hussein ia cair, coisa e tal. Não caiu o Saddam Hussein, aí o George Bush quis lá acabar o serviço. Enfim, foi absurdo. Não tinha nenhum motivo para os Estados Unidos entrarem. Tem uma cena do Saddam Hussein sendo morto, né, pelos rebeldes lá, que é horrível, né, mano? Não, acho que você tá confundindo. É o Gaddafi, né? O Gaddafi, verdade. Não, o que aconteceu com o Saddam? Ele foi enforcado, né? É verdade. Ele foi enforcado lá nos Estados Unidos. Né? Ele foi capturado, foi julgado. Melhor do que o que aconteceu com o Gaddafi. Mas parece que os filhos do Saddam Hussein teve também um negócio desse também de... Os filhos dele também teve uma coisa de revolta, foram mortos de forma meio... Não seja um ditador, né? Se não quiser acabar morrendo. Ou seja um puta ditador que vive até a morte. Tipo o cara, o Kim Jong-il lá, né? Da Coreia do Norte. Mas, esse negócio da Coreia do Norte é muito louco na minha cabeça, cara. É tipo, tem um país que tem refém, sei lá quantas pessoas vivem na Coreia do Norte, 20 milhões? Não, é quando você estuda o sistema político lá, cara, é uma loucura aquilo ali. Tem casta lá, cara. Casta descrita na Constituição lá. O pessoal que era, quando teve o golpe comunista lá, né, eles separaram o pessoal que era do exército... É uma casta. É uma casta superior. O pessoal que era advogado, professor, não sei o que lá, foi a casta mais baixa de todas. O capitalista, dono de terra. Foi todo mundo para baixo. Entendi. E aí, intermediário, ficou artista, o pessoal lá no meio do caminho, né? Interessante. E aí, cara, tem uns esquemas lá que o pessoal só pode morar em determinadas cidades. Em Pyongyang, só se for da casta mais alta, que é a capital deles lá. Por isso que é onde a galera faz turismo, né? Que é o mais só bacaninha. Tem todo mundo que tá comprado pelo Estado ali, né? E o resto do pessoal passa fome, né? No interior, muito mais. Tem campos de concentração, tem um monte de coisa. Tem uns negócios, tipo, tem... se você fizer uma merda, tua família toda vai pro campo de concentração. Exatamente. Lá é coisa tipo... realmente que... É um inferno em vida, na minha visão. Quem nasce lá, nasceu no inferno. Às vezes dá pra... É impressionante como é que consegue sobreviver esse tipo de coisa, Bomba atômica. Não acredito. Não, é a China, cara. É a China que mantém aquilo ali. Não. Cara. Eu vou te falar um negócio. A economia lá, se deixasse a economia desabava, igual desabou na União Soviética, quem sustenta a Coreia do Norte é a China. Faz sentido. Economicamente falando, faz sentido. Pois é. Mas eles dominaram, mesmo sendo com a economia fodida, era só pôr todo mundo pra morrer mesmo e foda-se. Não, mas... Enfim. eu acho que a saída não é essa. A saída é diminuir as armas atômicas. Arma na mão do Estado. A pessoa tem que ter arma. O indivíduo atômica? Tem que ter arma. Até atômica, se for o caso. Pô, louco, aí não dá. Se você quiser ter uma arma... no indivíduo pra ter o controle do mundo inteiro. Peraí, você não confia no indivíduo, mas confia no Estado? Não, peraí, é pior, cara. O Estado é muito pior. Não, porque o indivíduo pode ser só esquizofrênico, tá ligado? Não. O Estado no mínimo, ele tem um check and balances aí, né? Pelo menos tem uma hierarquia de poder que entra em jogo do tipo... Os caras que te deram o poder pra você estar no topo não querem que você acabe com o mundo, tá ligado? Olha só, tem uma distinção importante aí também, que é o seguinte.
No libertarianismo, você tem o direito de ter arma. Se você comprou a arma, você tem o direito de ter ela. Qualquer arma. Tanque, submarino, o que você quiser. Você comprou, é seu. É lógico que você não pode usar isso para atacar ninguém. E ter uma bomba atômica é um negócio caro, porque aquele negócio requer manutenção, né? Você tem que trocar o negócio de tempos em tempos. Bilhões pra você manter um arsenal atômico. Exatamente. E por isso, inclusive, que muita gente até chega a questionar se a Rússia tem mesmo tantas ogivas assim, como ela diz que tem, né? Elas, em teoria, clamam ter a maior quantidade de ogivas do mundo, né? Muito mais que os Estados Unidos. Muito mais. 10 vezes mais. Mas imagina que é igual o tanque, né? A Rússia também tem a maior tropa de tanque do mundo, né? 15 mil tanques, 14 mil tanques. Aí tu vai ver, a maior parte dos tanques é sucata. Tem jogado no canto lá, ninguém mexe naquilo ali. Enfim. Com certeza esse número é inflado. Né? Com certeza. É inflado. O quanto que ele é inflado que a gente não sabe. O problema é que se tiver duas, já tá bom, né? Não, tem uma teoria, né? O pessoal fez a conta. Se dispararem 100 bombas atômicas, já é suficiente para acabar com a vida na Terra. Então, qualquer coisa mais do que 100 bombas, meu amigo, não tem utilidade. Pra quê? Já tem o fim total de tudo. Destruiu toda a Terra. E aí é curioso, né? Porque a Índia tem mais de 100, o Paquistão tem mais de 100. Sério? Eu não sabia disso. O Paquistão também? A Índia e o Paquistão tem. Caralho. E os dois têm ali uma região de fronteira ali conturbada, eles são né? briguentos uns com os outros, brigam né? com o outro, Eles eram originalmente do Império Britânico ali, na época que era colônia, né? E tem a questão da religião, porque os hindus não gostam dos muçulmanos e os muçulmanos não gostam dos hindus, tem uma briga ali naquela região. Enfim, é uma coisa que é preocupante ali também. Mas você vê que é mais estável, né? Porque bem ou mal tem democracia, entre aspas, nos dois países, né? Recentemente, lá no Paquistão, agora teve um negócio parecido com um golpe. A gente não sabe se foi ou não foi. O primeiro-ministro lá foi retirado pelo Congresso. Aí o presidente dissolveu o Congresso para não tirarem o primeiro-ministro. Aí a Suprema Corte decidiu que a dissolução não valia. Ficou uma confusão danada. Parece até pior que o Brasil. Parece o Brasil, tô vendo aqui. Eu quero só ver essas eleições, cara, com o STF impugnando candidatura aí dos outros. O que tu tá achando dessas eleições aí, cara? Quais são as suas expectativas? O que você tá pensando? Tipo... Cara, assim, não vai ter alternativa. Eu acho que vai ser Lula e Bolsonaro mesmo. Vai ser ou alguém da esquerda e Bolsonaro. Tô falando que o Lula vai desistir aí, mas não sei também. Duvido muito. E eu acho que o mais certo é Bolsonaro ganhar. O mais certo é ele ganhar. Ainda tá longe ainda. Eu tô nessa, viu? Eu tô nessa achando que o Bolsonaro tem mais chance de ganhar mesmo. O que pode piorar para o Bolsonaro, o que eu tenho medo nessa história é justamente o STF virar e falar assim, já que o Bolsonaro vai ganhar, vamos impugnar a candidatura dele. Mas aí eu acho que aí eles iam comprar uma briga séria. Pois é, porque aí Bolsonaro pode recorrer ao exército, e aí ia ser golpe, ou seja, aí bagunçou a coisa toda. Eu não sei se eles fariam isso, mas... Eu acho que o exército entraria junto, se o STF desse uma dessa. Não é? Eu tenho certeza, porque o exército é totalmente contra Lula, né? Contra o comunismo, de certa forma. Pois é. E gostam do Bolsonaro. Não todo o exército. Tá? Não todo, mas muita gente lá é simpática a ele. Sim. E o que acontece nesse caso? Né? O grande problema é quem é que vai ser o presidente do TSE nas eleições? Alexandre de Moraes. Sério? Alexandre de Moraes que vai estar no controle lá. Ou seja, o cara que faz o que quer e o que não quer com a Constituição. Então, para ele achar alguma coisa lá, vamos ver. Cara, esse cara é muito esquisito, né, mano? Tenho até medo de falar dele, porque vai que ele me prende. Porque o Xandão cabeça de piroca? Pô? Prende aí, porra. Manda ver. Que você não tem uma investigação no Ministério Público Federal, né? Eu tenho. E se eles quiserem apresentar uma denúncia, aí vai ficar na mão do STF, entendeu? Julgar. Aí eu tô fudido. Não, pô, mas peraí. No Ministério Público você não tem... Não, seria a primeira instância, não? Por que foi pro Ministério Público Federal? Porque o Kim tava junto. Vamos ver. E aí ele tem foro privilegiado e a única pessoa que pode julgar é o STF. Então eu entrei no balaio ali. Putz. Eu me fudi. Por isso que eu não posso falar mal dos nossos soberanos. Se eu falo mal dos soberanos... O excelentíssimo doutor Alexandre de Moraes, né? Nossa, tá maluco, ó. Cabeça de piroca. Te admiro, hein? Você é foda, hein, cara? Por favor, não me mande prender. Não, eu acho que chegar a me mandar prender, eu acho difícil porque eu sou réu primário, né? Então... E eles não fariam... se mandaram o Daniel Silveira, ele também era, né? Silveira, nego arrumar alguma coisa pra fazer isso, arrumo, porra. Porra, então eu tô fudido. Eu espero que você, me ajude quando eu for preso. Mas no final das contas, não creio que dê essa coisa toda, não. Cara, eu também não cria. Eu não cria o que daria tudo aquilo que deu comigo, porque eu
defendi liberdade de expressão segundo a visão da primeira emenda dos Estados Unidos. E deu, porque eu falei de jeito burro. Eu falei que as pessoas nazistas tinham o direito de ser, entendeu? Não, mas é o que eu falo, cara. Assim, na justiça mesmo, certamente não pegaria nada pra você. Não tem como. Porque é só ver o trecho inteiro do que você falou, que fica mais do que claro a sua colocação ali. O problema na mídia foi justamente aquilo que eu falei. Eles cortaram exatamente o trechinho ali pra ficar um negócio o pior possível. E tacaram ainda o spin ainda de falar, não, ele defendeu a criação do nazismo. Eu queria muito um partido, tá ligado? Uma coisa que se foda, eu não lógica, quero. O mundo perfeito pra mim é um mundo onde partido pode existir, mas nunca ninguém quis criar. Tá ligado? É um mundo perfeito. Tipo, eles têm a liberdade de ser idiotas, mas nunca foram. Ou como fica lá nos Estados Unidos, que tem esses partidos lá e ninguém dá nem trela pra isso. Todo mundo vê o pessoal como lunáticos, totalmente lunáticos, que não tem só funciona como um meio de mostrar pra sociedade quão idiotas são essas ideias, né? Exatamente. E é melhor todo mundo discutindo sobre elas, falando, olha, tá vendo o nazismo? Essa bosta aí, tá vendo esse cara aí? Ele é nazista? Olha o idiota que ele é, tá vendo? Porque tem outro fator nessa história aí, que é justamente o apelo do, digamos, do sigilo, né? De você estar contra a lei e coisa e tal. Isso existe. Eu vejo muita gente que vai pra esses fóruns aí os porões da internet, da Deep Web, coisa e tal. O pessoal se amarra nisso e tem lá essa teoria da conspiração mais maluca possível. Eles gostam de fazer... E a pessoa vai nisso. Aí, ou seja, se fosse um assunto discutido abertamente, o cara ia perceber que não tem argumento nenhum para aquilo ali. Mas como é um negócio meio... Ia perder a graça de você fazer um meme nazista. Porque foda-se, todo mundo pode fazer, então eu não tô sendo Ed. Exatamente. Eu não tô sendo um provocador. Eu tô só sendo um cara que todo mundo pode ser. E aí perde a graça... E aí os caras vão mirar ficam nesse negócio aí de, não pode fazer símbolo, não pode não sei o que lá, e aí como é que faz? O cara, aí que gera interesse pra eles. Sim. Gera um saborzinho lá pros caras. Sendo que a suástica em si, ela tem aparições em religiões hinduístas. Pois é. Ela não é necessariamente um símbolo nazista. Ela tem uma conotação religiosa de outras paradas, entendeu? E eu acho que é aquela coisa, eu conversei com o Petri, ele falou, quanto mais você proíbe uma palavra, ou um símbolo, ou qualquer coisa, mais poder você dá a ela. Por isso que o Voldemort era aquele que não podia se nomear. Por que a J.K. Rowling optou por essa estratégia narrativa? Porque ela queria mostrar o quão poderoso era o Voldemort. Era um cara que era tão poderoso que as pessoas não se ousavam a falar o nome dele. E aquilo dava mais poder ao nome dele. A J.K. Rowling é tipo um gênio nesse sentido. E, aliás, é outra que está sendo cancelada direto aí, né? Mas, enfim, você tem razão. Essa coisa do segredo acaba jogando contra isso daí, né? E eu fico preocupado, porque, por exemplo, né, agora com esse negócio do Putin lá, eu não tenho dúvida nenhuma que a letra Z, em muitos lugares, vai ter o mesmo apelo da suástica. Quando pode uma letra aí, Z. Como é que vai fazer? Não vai ter letra Z mais? O Zorro, tem que cancelar o Zorro, Cancela o Zorro, quero o cara que, fudiu os ricos pra dar pros pobres. É um caminho sem volta, é um caminho complicado isso. Eu acho que o que o Putin tá fazendo é terrível e coisa e tal, mas eu acho que não devia cancelar essas coisas, discute o assunto, fala o que ele fala lá. Cancela o regime dele, não as pessoas... Ele sim, mas não a ideia, não a discussão, não fecha a discussão, né? Por isso que eu acho que também é um erro dessas grandes empresas saírem da Rússia e fuderem a população russa. Mas olha só, o que aconteceu lá foi, na verdade, muito dessas limitações foi colocada pelo próprio governo russo. Foi o Putin que não quis o Instagram lá, que não quis o boicotar. Porque estava mostrando a verdade sobre a guerra. Porque mostrava a verdade sobre a guerra e pronto, né? Deu problema, né? Mas não adianta também, é outra coisa inútil, que você vê, no final das contas o pessoal lá ficou sabendo, né? Quando teve o massacre de Bucha, por exemplo, eles foram obrigados a falar que foi encenado pelos ucranianos. Como assim, cara? Que lógica tem isso? Eles falam que foi os americanos que fizeram, né? Umas coisas... A própria população, o pessoal sabe que não foi, sabe que foi coisa ali, né? E o pior foi o caso do Moskva, né, do cruzador lá russo que foi afundado pelos ucranianos. Eles não tiveram como esconder um negócio enorme daquele, né? Porra, um barco de bilhões de dólares que tava sumido. E daí o que eles falaram? Que não foi um acidente, o marinheiro tava fumando e estourou o paiol. Puta. Mas aí o povo tem que ser muito burro pra acreditar. E eu não acredito que o povo é burro. Não acreditaram, não. Essa eles não compraram. Tanto que eles até voltaram atrás depois. Sumiram o que foi. O povo não é burro. As pessoas acham que o povo é burro, velho. Só porque o povo talvez seja ignorante em certas questões. Mas ele não é burro. Ele sabe quem tá dando uma de malandrão e quem tá falando a verdade diretamente. Narrativa é aquele negócio. Você consegue manter por um tempo, por algumas pessoas você consegue, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora
A verdade, ela tem naquele negócio do mercado, né? A verdade, ela tem um valor intrínseco sobre o mercado que é superior à mentira. Manter uma mentira custa mais caro do que manter uma verdade. Exatamente. A verdade, ela é autossustentável, porque a lógica tá por trás dela. Então, a verdade sempre ganha no ramo das ideias, na minha opinião. No longo prazo, não A necessariamente longo no curto prazo. A longo prazo. Inclusive, isso é um dos pontos que me dá esperança nessa guerra, porque justamente é o que o pessoal, a maior parte dos comentaristas fala, quanto mais tempo a Ucrânia segurar a Rússia, maior a chance dela ganhar. Porque essas mentiras que a Rússia está contando cada vez mais vão começar a ser vazadas, né? Os habitantes lá da Rússia, os russos, vão começar a perceber o que está acontecendo de verdade lá por trás. E também a questão das sanções econômicas começam a ficar mais pesadas para o pessoal. E aí gera revolta na própria população contra a guerra. Caramba. Sim, mano, por que tu tá entrando nessa guerra pra defender nosso território, sendo que essa guerra tá fudendo nosso território? Exatamente. Eu tô aqui querendo comprar açúcar, não consegue comprar açúcar, não sei o que lá, e não sei mais o que tá dando problema. A inflação lá, deu um pico de inflação enorme lá na Rússia. Deve ter dado mesmo. E é o que eu tô falando, isso é o começo. Tá começando esse processo das sanções. As coisas vão ser muito piores ainda. Eles estão lançando novas sanções? Vira e mexe, não? Ou eles só lançaram eles umas? estão lançando mais sanções. Mas o que eu falo, mesmo as sanções que eles já lançaram agora, elas levam um tempo. Elas têm um efeito a longo prazo, não é um efeito imediato, necessariamente. Porque, por exemplo, a fabricante de carro lá, Lada, né, que existiu durante toda a União Soviética, era totalmente resistente, coisa e tal, já parou a produção, porque não tem mais peça. Ela comprava peças de fora. Aí, ou seja, no primeiro momento, não falta, porque ela tinha estoque lá, construiu o carro durante um tempo, agora ainda tem estoque de carro em concessionária por lá, então durante um tempo você ainda tem carro para comprar. Aí daqui a pouco, meu amigo, e aí, como é que vai ser? Não vai ter mais carro para comprar. Isso talvez obrigaria a Rússia a terminar a guerra. Forçaria ela aí nesse sentido. Se ela terminasse a guerra, você acha que os pessoas iam tirar a sanção ou eles iam continuar com a sanção mesmo após a guerra? Essa é uma boa pergunta, essa é uma boa questão. Eu acho que deveria, no mínimo, ter uma indenização para a Ucrânia para poder acabar com as sanções. No mínimo. Tipo, né, a Ucrânia foi destruir um monte de coisa, destruíram prédios, cidades hospitais, inteiras. Escolas e prédios governamentais. No mínimo, teriam que fazer isso. Agora, como é que vai ser que eles vão fazer, eu não sei. Vamos ver, tá tudo muito aberto, né? A gente está acompanhando esse negócio acontecer no dia a dia. Né? A Rússia aumentou os ataques, né, recentemente, né? Eles quadriplicaram o nível de força que eles estavam usando, né? E a verdade é que se a Rússia quiser, eles podem só destruir toda a Ucrânia. Eles têm esse poderio militar, né? Com mísseis e o caralho, 15 mil tanques. Pois é. Eu não sei se conseguiriam ou não, tá? No início eu achava isso. No início eu tinha essa impressão de que a Rússia, se fosse lá... Pô, eles têm a bomba atômica, quisesse, né? Eles podem só tacar umas jogar 4 ali e já era. Isso daí, meu amigo, aí seria aí seria caos, seria caos. É o que eu falo. Qual que é o maior fator que o Putin não vai jogar bomba atômica? É o fato de que ele botou... Todo mundo tinha uma visão que o exército russo ia destruir a Ucrânia rapidinho. O pessoal já viu que não é assim. A Ucrânia resistiu. Então, até províncias rebeldes, na Chechênia, já tem gente querendo se animar de novo a fazer revolta lá, porque já viu que o exército russo tá enfraquecido. Tá enfraquecido, não tá essas coisas todas. Se o Putin lança uma bomba e não consegue resolver o problema, aí, meu amigo, aí vai ter medo de quê na Rússia? Né? Não tem mais medo de nada. Já A ameaça é muito mais eficaz do que o uso da força em si. Se você joga todas as suas cartas, acabou, você não tem mais carta nenhuma. A partir do momento que saem mísseis nucleares da Rússia, sai mísseis nucleares de todo mundo pra cima da Rússia, né? Exatamente. Mas acaba o mundo também. Acaba o mundo. Esse é o problema. Essa é a parte triste da coisa. Eu espero que não chegue a isso. O Brasil, eu vi uns negócios sobre inverno nuclear, parece que o Brasil era o melhor lugar pra se estar se acontecer uma... É dos melhores lugares. Porque a gente ia passar frio pra caralho, ia ter fome pra cacete, mas radiação não ia chegar aqui, pelo menos. Eu não sei não, viu? Porque no final das contas ia subir tanta radiação para a atmosfera que eu acho que até aqui teriam algum fallout também. Entendi. Agora, não dá para saber o que vai acontecer. Também esses modelos que eles falam, né, de que 100 bombas atômicas destrói o mundo completamente. A verdade é que é uma simulação, uma estimativa. Eles não sabem exatamente o que aconteceria nesse caso. O mundo é mais forte que 100 bombas atômicas, hein? Pelo menos a Terra, né? Porque, quantos quantos meteoros já não caíram na Terra com um poder destrutivo de bombas atômicas e a gente tá aqui, tá ligado? Não. Que a vida na Terra vai continuar, eu não tenho dúvida nenhuma. A vida na Terra, meus amigos, se os seres humanos vão continuar, é outra história, porque... Vai sobrar meia dúzia de bilionário com bunker. Pode ser, mas como é que eles vão sobreviver depois, né? Se a população humana cair abaixo de 1000 pessoas, ela não recupera. Será? Eu acho que recupera, pô. A gente chegou nesse momento que só tinha 1000 pessoas e virou essa porra toda. Será?
Acho que sim, a gente é foda, pô. Vamos ver, vamos torcer, né? E comprar nosso bunker, né? Porque se não tiver bunker, meu Tô amigo, nessa, cara, de comprar bunker, sabia? Não que eu tenha visto nada, mas cada vez mais parece uma boa ideia, tá ligado? Ter um bunker. Porque o mundo tá ficando louco, velho. Tá ficando caótico. Tá. Bombas nucleares estão sendo ameaçadas de ser usadas. Se tiver um bunker ali com suprimento pra 10 anos, você pelo menos consegue viver até acabar o inverno nuclear e a radiação, né? Pois é, tiver com comida e coisa e tal. E aí depois tentar alguma coisa. Eu acho que no final das coisas, se acontecer uma guerra nuclear, a gente vai se sobreviver. Alguns de nós vão sobreviver. Mas com o tempo vira bilhões de novo, eu acho. A gente gosta de Não transar. sei não, eu preferia deixar isso aí na hipótese. Eu também, não, tá maluco? Eu também preferia. Com certeza, velho. Não, e também esse negócio, a verdade é que esse negócio de bunker também nunca foi testado, né? A gente não sabe se isso vai funcionar mesmo no final das contas. Não tinha os no bunkers mundo. na Guerra Mundial? Tinha, mas é pra munição convencional, né? Pra coisa convencional. Será que Hiroshima e Nagasaki não teve uns caras que sobreviveram porque tava dentro do bunker? Será? Boa Isso é uma pergunta, boa. não sei. Pesquisa aí, sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki Bunker, se no tinha bunker? Tipo, o japonês sobrevive com 80 anos, ficou 5 anos e saiu e a guerra já tinha acabado há muito tempo. É sempre história de filme assim, né? Os caras saem. Tem umas histórias... Não, Já jogou Fallout? não, nunca joguei. Tu não é muito dos games, né? Não, é outra geração. Puta, mas tem uns games que faz você viver umas coisas que você não queria viver na vida real, tá ligado? Tem um game que é o Rust, que é tipo, você vive a pré-história da humanidade. Pô, Vive legal. gente... É legal, mas é uma merda, porque você é traumatizado. Vem duas crianças de 12 anos com AKs, tá ligado? Te humilhar e te oprimir. Cara... Achou alguma coisa aí de bunker, japonês do bunker? Mas você pesquisou Não. bunker? E lembra que as bombas de Hiroshima e Nagasaki eram um estalinho perto do que tem hoje, né? Isso daí... Com certeza eram estalinhos, né? Será que vai desenvolver alguma arma mais foda que a bomba nuclear um dia? Não sei nem se precisa. Não, a grande dúvida que eu tenho é porque existem alguns sistemas de prevenção de armas atômicas, né? No momento que a Rússia jogar uma arma atômica, existem foguetes americanos aí que Pra interceptar. interceptar e tentar evitar. A questão é, não se sabe a efetividade histórica. Ninguém nunca brincou disso, né? Eu lembro do Biden falando recentemente que os mísseis hipersônicos da Rússia eram imparáveis. Imparáveis, né? Então, se tiver uma bomba acoplada a um míssil Um míssil hipersônico, eu não sei. hipersônico, Eu não sei se existe como de parar uma guerra atômica, não, cara. Eu não sou desses que acredita que o Iron Shell... Eu digo isso porque, assim, se você reparar, a história das guerras é sempre assim, né? Você cria uma arma nova e o seu inimigo cria alguma coisa para contrabalançar essa arma que você criou para tentar tornar ela menos... Tem o EMP, né? Que é aquela bomba eletromagnética, né? É uma bomba que não destrói nada, não tem radiação, mas acaba com todos Os eletrônicos, né? E o que? Se acabar com todos os eletrônicos de um país, você acaba com o país. É verdade. Inclusive pode limitar a possibilidade dele startar as bombas atômicas dele. Não porque tem submarino nuclear, né? É verdade. Esses negócios de submarino nuclear é o perigo, né, cara? Porque eles estão no meio do oceano, Você não tem como saber onde é que não eles tem que estão. saber onde tá, eles têm uma ogiva nuclear dentro deles. Vamos só torcer pra que não aconteça nenhuma guerra. Não tem como nuclear, fazer né? outra coisa, não. Mas realmente a gente nunca teve tão perto de uma guerra nuclear quanto agora, né? Ou seja, na época da Guerra Fria também foi assim. Guerra Fria havia realmente, na crise dos mísseis em Cuba, né? Havia realmente ali uma ameaça e muita gente pensou que o mundo ia acabar, né? A briga estava enorme ali. E aí, isso é outra coisa também que o pessoal fala, né? Muitas vezes o russo fala assim, você gostaria que os russos instalassem ogivas nucleares no México, não sei o que lá, para comparar com a situação da Ucrânia? Não, lógico que não, mas não era isso que estava acontecendo. A Ucrânia não tinha nenhuma ogiva, ninguém estava instalando lá. Quando teve a Guerra Fria, foi justamente quando a Rússia tentou instalar em Cuba, os mísseis lá em Cuba. Mas os Estados Unidos não invadiu Cuba, não invadiu o México, não invadiu nada. Fez um embarque comercial. Fez um embarque comercial contra a Rússia para tentar demover disso daí. No final, eles acabaram recuando e coisa e tal. Teve uma negociação, os Estados Unidos tinham mísseis na Turquia, se não me engano, tiraram da Turquia. Então, e eles tiraram da Rússia, né? Desculpa, tiraram de Cuba os mísseis, né? Enfim, mas foi um período tenso aquele momento. Naquela época ali, foi 65, se não me engano, 62, 65, anos 60.
pessoal esteve muito perto disso daí, né? Mas agora é difícil pensar que essa guerra vai se escalar para algo desse nível, né? Eu não acredito que escale, não, tá? Mas é sempre uma incógnita, né? Porque à uma medida que o possibilidade. Putin vai ficando sem saída, o problema todo é o seguinte, para ele é pior de tudo, né? Porque ele sabe que ele perder essa guerra, ele perde o cargo dele. Lá na Rússia vai ter gente querendo tirar ele do poder lá. É verdade. Porque, pô, tu entrou numa guerra, sacaneou a economia de todo mundo, destruiu um monte de gente aqui na Rússia com sanções e coisa e tal, e ainda perdeu a guerra? Pô, pelo amor de Deus, né? Sai fora, estamos precisando Sai de novo fora. líder. Não tá legal. Então, o que esse cara, no desespero, poderia fazer, né? Sabe? Realmente é uma Aí coisa tem que saber os internos da politicagem russa, né? Pra saber o que ia acontecer, coisa que eu não faço a menor ideia. Vamos torcer! Vamos torcer! Vamos torcer. É isso daí. Eu acho que é o que a gente pode fazer aqui como meros mortais, né? Que estamos observando essa briga de gigantes, né? Torcer pra que não dê merda pra caralho. É foda. É foda. Mas pô, Ricardo, obrigado. Pô. Valeu, obrigado por ter mais. Eu queria que você continuasse aí mais um tempo pra gente fazer uma live no Locals, que aí é só aberto. Tipo, todo mundo vai poder assistir, mas quem vai poder comentar é só pessoas que assinam o Locals. Legal. Que é tipo um programa de assinatura associado ao Rumble. Inclusive, você que tá assistindo essa live agora, embaixo do player tem um botão ir pro Locals, que você vai pro meu Locals, e aí você pode assinar $5, o que é R$25 no máximo. Menos agora que o dólar caiu. Então R$20 aí, você tem acesso a fazer perguntas pro Peter, e ou Ricardo, ou Ancaps. Pode perguntar para qualquer um que ele responde. Exato. É o mesmo, né? E isso, pô, obrigado, cara. Eu agradeço demais você ter vindo aí pra conversar comigo. Sei que você pegou avião, caralho, eu agradeço demais. Eu sei que foi um dos caras que me apoiou na época que tava dando aquela merda catastrófica na minha vida. Você foi um cara que me defendeu e eu respeito muito isso e eu agradeço demais, cara, por isso. Não, cara, eu que agradeço a oportunidade. É ótimo conversar aqui contigo, um público excelente, pô, muito bom. Agora que eu não tô tão bêbado pra ser chatão, né? Não, que isso. Aquele papo tava legal também. Aliás, tem que depois retomar aquela linha de pensamento, né? Pô. Qual linha mesmo? Que era? Eu nem lembro mais. Nem lembro mais o que era. Caramba, foda, a droga destrói. Agora que você falou também, eu fiquei na dúvida. Eu lembro que tinha uma coisa que... A gente tava andando em círculo, né? Eu falava um negócio, você falava outra coisa, voltava pro meu ponto. Eu tava chatão, na verdade. Eu peço desculpa por aquele momento, inclusive. Que isso. Por isso que eu não tô bebendo e fumando maconha pra caralho nos episódios, porque eu percebi que é gostoso pra mim, mas não é gostoso pra todo mundo que tá ali. Cara, eu não sei não, bicho. É aquilo que eu falo pra você, cara. O problema ali não foi o que você falou, não foi eles querendo te atingir. O problema foi esse. É que eu dei brecha, né? Bom, isso é verdade. Dentro de uma guerra, você Da só brecha. simplesmente expôs seu flanco ali, né? E eu expus de um jeito burro. E deu no que deu. Deu, mas estamos vivos aí, né? Fala aí do pessoal, onde eles te acompanham. Você tem curso? Não sei. Não tem curso não, mas olha só, tem canais, o Visão Libertária, que é um canal com vídeos mais mini documentários, rapidinhos e coisa e tal. E tem o canal Ancapsu, que é um canal de notícias diárias, que eu falo um monte de vídeo por dia lá. E quem gosta de segurança da informação também, eu tenho um canal só sobre segurança da informação também, o Safe Source. Pessoal que quiser acompanhar a gente lá, muito bem-vindos. Tu tem um VPN? Tu usa VPN? Eu uso VPN em algumas situações. Entendi. As marcas de VPN deviam te patrocinar, cara, na minha opinião. É sério, porque você possui o público que mais seria consumidor desse tipo de produto, entendeu? Não, eu fiz alguns vídeos ensinando a usar Tor também, usando VPN e Tor, né? Tu mexe na Deep Web, às vezes? De vez em quando Dá eu vou lá pra brincar. pesquisar coisa na Deep Web? Porque o ruim da Deep Web é que pra você saber o que tem lá, você tem que descobrir magicamente o link, tá ligado? O segredo da Deep Web são os fóruns, cara. Tem que entrar nos fóruns pra ficar batendo papo com o pessoal e é ali que você fica sabendo das coisas. Entendi. Porque fazer busca e usar aquela Wikipédia que tem lá da Deep Web, aquilo ali só tem coisa... Só tem blazer. É brincadeira. Tipo, você vê lá, endereço, como contratar assassino, como comprar droga, aquilo ali é tudo roubado, tudo furado. Você tem que entrar nos fóruns ali que você... E é movimentado esses fóruns? Cara, tem bastante coisa. Já foi mais, tá? Eu tenho a impressão que deu uma diminuída. Talvez até porque veio tanta coisa pra Surface Web que a Deep Web ficou um pouco mais pra trás, né? Pode crer. Mas tem bastante coisa lá. Tem muita gente ainda fazendo negócio por lá. Eu tinha a percepção que a Deep Web seria o futuro, sabe? Olha, eu não duvido não, tá? Mas eu acho que assim, é o futuro da resistência, né? Aquele negócio. É o bunker, né?
em caso do governo fazer a tragédia total, fechar tudo, você tem a Deep Web para sobreviver. Pra sobreviver, né? A não ser que existe o Alexandre de Moraes que vai punir você até de instalar um VPN, né? Porque foi o que ele prometeu. Ele prometeu. Se você instalasse um VPN... R$100.000, meu amigo. Se instalar um VPN. É que a probabilidade dele ter força realmente para enforçar essa lei é zero, né? Vai controlar todo mundo. O máximo que ele ia fazer é pegar um ou outro para bode expiatório para dizer, olha, tá vendo? Vai acontecer com você, né? Mas é isso. Peter. Eu fico com o Peter porque tem o Peter do Nerd, tá ligado? Ele gosta de chamar de Peter. Aí ele... Porque é o nome dele, é Peter, não é Peter. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas desculpa. Mas, Ricardo, obrigado. Valeu aí. Obrigado por ter vindo. É uma honra te receber aqui. Espero que a gente possa conversar mais vezes. E agora a gente vai continuar no Loucos assim que... Já tá ao vivo lá. Tá, a gente só vai dar uma mijada, porque imagino Se vocês quiserem, que beleza. todo mundo quer mijar aqui, tá bom? Então é isso. Beleza, valeu. Tranquilo, legal. Obrigado, até mais. Vai fechar aqui, vai fechar o Rumble, vai continuar? Vamos manter o Rumble, vamos manter. Ou você quer fechar? Fecha o Rumble, vamos pro Loucos, porque aí senão vai ficar salvo no... Tem que estimular, né, o pessoal. Aí pro Loucos, vai pro Então, Loucos lá, já clica no link, tá bom? E manda ver. Tá aí, embaixo da janelinha aí, tá bom? Eu vou sumir a qualquer momento aí, porque ele vai fechar a live. E vai no Loucos ali que a gente vai continuar. Cara, quiser mijar,